Sejam muito bem-vindos, bacharéis do Botequim, a mais uma entrevista aqui, já tradicional, nas nossas quartas-feiras, às 8 da noite. E hoje temos um convidado aqui muito especial, ele que é designer gráfico, ele é fã de Fórmula 1 e ele que é quem confecciona, não sei se o verbo é esse, né, confecciona, ele quem cria as pinturas do capacete de Lewis Hamilton. Quero chamar aqui para a nossa entrevista com muita honra, Raí Caldato. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o meu convite e seja muito bem-vindo. Grande Will, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. A honra é minha, fico imensamente grato pelo convite, é sempre muito legal poder trocar ideia sobre Fórmula 1 e sobre design. E você está certo, criar, desenhar, confeccionar, dá tudo na mesma. Que bom, beleza. Tá tudo certo. Então tá bom, já fico mais tranquilo, já que eu não comecei cometendo nenhum agafe. Imagina. Mas, Raí, a gente sempre que começa querendo entender um pouco da história, né, do nosso convidado, e eu quero buscar lá atrás, assim, qual a sua primeira vez assim que você teve um contato com o automobilismo? Qual a sua primeira lembrança que envolve automobilismo, Fórmula 1? Nossa, faz muito tempo, viu? Eu tenho 45 anos de idade, então a minha memória alcança, ainda bem, né? 1981, o primeiro título do Nelson. Então eu me lembro de estar brincando na sala, assim. Antigamente a gente tinha aqueles, nem chamava Lego, era um genérico do Lego. Então Sim. eu fazia os circuitinhos na sala de casa, assim, no tapete da casa dos meus pais. Antigamente tinha aquela estante, não era rack, né? Aquela estante com aquela TV de tubo assim na sala, aquela samambaia pendurada que hoje tem em casa de vó, e ali a TV, e eu assistindo. Eu gostava de brincar com os meus carrinhos de ferro, fazendo as pistas enquanto assistia. Eu me lembro até que meu pai me deu depois um Fórmula 1 Matchbox, que era um Brabham, não lembro exatamente se era BT-52, mas eu lembro que eu tinha. E assim, eu me lembro muito de 1981 para frente, em diante, ou seja, dos meus 5 anos em diante. Era meio turva a memória, assim, mas eu me lembro bem de acompanhar já 83, 84, já com mais afinco, o título primeiro título do Nelson e do Ayrton, né, 87, 88. Aí as lembranças já são bem nítidas, né? Mas, assim, é desde essa época que eu curto, assim, a minha infância é marcada pelo amor pelo automobilismo, em especial pela Fórmula 1 e pela aviação. A aviação é outra coisa é outra paixão que eu tenho. Então, estava sempre com os meus carrinhos e os meus aviõezinhos. Que legal, que legal. E essa paixão pela Fórmula 1, assim, ela foi um amor à primeira vista, assim, ou demorou para você realmente pegar gosto, começar a acompanhar? Como é que foi isso? Você viu a primeira vez, já se lembra apaixonado pela Fórmula 1? Você falou, no começo eu não gostava muito. Acho que eu diria que já assim, gostava muito, né? Eu até costumo falar isso nas lives, é bem interessante. Então, existe um divisor de águas que transformou o mudar muito para você ser um tarado, né? Que para mim foi março de 1990, se eu não me engano, 25 de março de 1990, ou 26. Enfim, GP Brasil de 1990. Foi o primeiro GP que eu fui ao vivo, em Interlagos. Aliás, era o retorno a Interlagos, né? Depois dos anos de Jacarepaguá. Eu gostava muito, tanto que meu tio de Fortaleza veio. Meu pai é do futebol, tá? Então eu posso dizer que esse amor nasceu dentro de mim sem influência de ninguém, tá? Talvez um pouco do meu avô, do meu saudoso avô materno, que é de Fortaleza. Sim. Eu gostava bastante, mas como a gente se via mais no final do ano, não tinha Fórmula 1, né? Natal e Ano Novo já as temporadas não tinham, então a gente não via corrida junto, quase nunca. Mas esse meu avô gostava muito de Fórmula 1. Mas, enfim, eu não tive influência direta do meu pai, eu sou o irmão mais velho também, não tive influência de irmão. E aí esse tio de Fortaleza, ele quis vir para cá em 90. Minha tia desistiu meio que em cima da hora, eu adorei. Eu falei, você não quer ir no meu lugar? Eu falei, mas é lógico, né?
E aí tava lá, ingresso de papel, 1990, coisa Não, linda, assim, puta, foi uma experiência maravilhosa. não, conta mais dessa experiência aí, porque foi uma corrida, assim, imagina, você lá, não sei se criança, né, ou adolescente, 14 anos, em 90 a gente vendo tinha aquilo 14. tudo, na expectativa, e acabou sendo meio que decepcionante, né, porque o Senna chegou em terceiro, né, não chegou em primeiro. Isso, né, com a contribuição luxuosa de Satoru Nakajima no bico de pato, né? Mas tá tudo bem, porque é o que eu digo daquela experiência foi o seguinte: o automobilismo, a Fórmula 1 em especial, é uma experiência sensorial, principalmente naquela época. Então é o som, é o cheiro, é a velocidade, né, as cores dos carros, o design dos carros. Então, cara, te falar, mesmo assim, muito cenista depois, eu fui crescendo, sempre curti Nelson e Ayrton, assim, cara, sem falar que um é melhor que o outro. Eu deixo essas polêmicas para o futebol, entendeu? Para mim, eu tenho um profundo respeito pelos dois, profunda gratidão pelos dois, mas, obviamente, eu sou cenista, né? Dá para ver aqui. Mas, assim, a experiência foi tão impactante que eu não me senti tão frustrado, né? Eu sabia que a briga ia ser dura com a Ferrari naquele ano. A gente imaginava, apesar da Ferrari não ter ido muito bem em Phoenix, né, na etapa anterior, Sim. mas no Brasil ela já melhorou bem. Eu sabia que ia lançar o carro em Imola na corrida seguinte. Eu falei, bom, a luta vai ser dura, mas o MP45B parece render muito bem. E a gente ficou um pouco frustrado por não ver a primeira vitória do Ayrton, né, naquele dia, mas um ano depois a gente estava lá também. Legal. Mas assim, o som foi uma coisa assim que me pegou já na fila. Que a gente chegou domingo de manhã no warm-up, né? Eu não fui nem no treino de sexta e nem no treino de sábado, né? Aquela coisa, adolescente, você tá o que meu pai e meu tio decidiram. Se foram só domingo, paciência. Eu queria ter ido desde sexta, mas tudo bem. Então, a primeira vez que eu vi um Fórmula 1, eu estava na fila do setor G, lá na Avenida Jangadeiro, e eles saíram no warm-up, 8h30 da manhã. Lembra do warm-up? Das 8h30 às 9 Claro que lembro. Das 8h30 às 9 da manhã. Sim. Meu, eu tremia, cara, só de ouvir. Eu não estava vendo nenhum carro. Estava indo lá para a entrada do setor G, né, no finalzão lá da Jangadeiro, aquela muretinha, né? Sim. E eu ouvia, não via nada. Cara, ali só de ouvir, eu posso te falar que ele transformou a minha vida totalmente. E aí aí eu lembro que assim, eu estava junto com meu pai e meu tio, estava com o meu ingresso no bolso, falei, vocês estão muito devagar, eu saí correndo, passei troquei o ingresso de papel canhoto por aquela camisetinha da Shell de brinde que eles trocam. E aí eu falei para eles, vamos tentar sentar bem no meio da reta oposta, bem no meio. Eu quero ver subida de marcha da curva do Sol e redução depois para a descida do lago. Meu, e a hora que eu grudei, assim, que eu corri, subi a escada tal, da arquibancada, a hora que eu grudei no alambrado, o primeiro carro que passou foi a 45B do Ayrton, Honda V10. Cara, ali eu tremei igual aquele molequinho. Imagina, que tem do WhatsApp, aquele vídeo, né? Molequinho vendo MotoGP. Cara, ali mudou. Ali, assim, virou de um gostar muito para uma paixão, assim, que acabou moldando todas as escolhas da minha vida, né? Legal. E aproveitando, 1990, né, a gente tinha, você falou do motor V10, a gente tinha motor V12 da Ferrari, né? A gente tinha motores, se não me engano, em 90 não era mais turbo, né? Mas tinha era 3,5 litros aspirado. Então você tinha, de V12, você tinha o Ferrari, você tinha o Lamborghini V12 na Lotus também. Chrysler e Lamborghini. Tinha o logo da Chrysler, mas a gente sabia que era um Lamborghini. V12. Aí acho que tinha um motor W12, cara. Eu acho que era equipe Colone. Era um W12. Aí você tinha V10 da Honda, o V10 da Renault já no FW13 da Williams. E a pergunta é, qual você se lembra assim da diferença dos sons e qual som que mais te encantou na época?
Nossa, tanto lembro que assim, nos anos seguintes, que 90 foi o primeiro, eu não parei mais, né? Aham. Meu primeiro GP Brasil que eu não fui foi no ano passado, que não teve GP Brasil. Sim, sim. Foram 30 anos consecutivos. E era uma brincadeira nossa, a gente ficar de costas para a pista para Sim. adivinhar quem era. Legal. Né? Então, assim, Ferrari V12 no top do top, né? Isso aí não tem. Acho que não tem nem o que perguntar, cara. O Ferrari V12 dá uma saudade danada. A gente vira e mexe no YouTube e procura vídeo da 412 T2, né? De 95 para escutar de novo o Sim. V12. Cara, tem um vídeo dessa Ferrari lá no YouTube que é sensacional, cara. Ah, sensacional, sensacional. Eu até uma época eu peguei uma parte daquele vídeo lá para fazer uma vinhetinha aqui no canal, aqui, porque era maravilhoso, cara, aquele som. Não, maravilhoso, maravilhoso. E o V12 da Ferrari, o V10 da Honda, o RA100E de 90, roncava muito bonito também. E o meu segundo favorito viria no ano seguinte, 91, Honda V12. O Honda V12, nossa, ele começava grave em baixas Sim. rotações, ia ficando agudo. E aquela coisa, né, na escola, assim, quantas broncas que a gente levou para fazer som de motor com folha de caderno, sabe? Aquele... Então, a gente era viciado nesse negócio de distinguir os sons dos motores, era muito legal. Legal. Bom, você falou aí dos designs dos carros e tudo mais, e era uma coisa que eu ia até te perguntar assim, né? Você que era assim, o que talvez teria ajudado a fazer a pegar essa paixão, se era uma pintura de um carro, uma pintura de capacete. Eu ia falar a paixão para a Fórmula 1, mas você já respondeu dizendo que foi a sua experiência de ir. Mas qual o design, digamos assim, de algum carro, de algum capacete que sei lá, brilhou o olho para depois futuramente moldar, como você mesmo falou, moldar suas escolhas até para virar isso a sua profissão? Então, isso é muito interessante. Como eu falei agora há pouco, a aviação era outra, é ainda outra paixão que eu tenho. Então, o que acontece? Se você olhar um Fórmula 1, cara, ele é basicamente aviões de caça que voam baixo na pista, né? O desenho dos carros é fantástico, né? Então, a gente montei muito kit da Tamiya de Fórmula 1, né? Montava os aviões da Revell e os kits da Tamiya de Fórmula 1, de plastimodelismo. Era um hobby que eu tinha e eu gostava muito de desenhar também carro e avião. Mas eu me lembro assim, cara, por exemplo, no Lotus 72, quando eu era criança, apesar de não tê-lo visto andar, já era um carro icônico, né? Então, assim, o Lotus 72 em termos de desenho, com aquela frente longa, o carro asa, né? Os Lotus 97T do Ayrton. Agora, em termos de design, assim, cara, dos meus carros favoritos, você tem a Ferrari 641 de 90, maravilhosa, o Jordan J191 de 91. De 91. Aquele carro, pintura e chassi, né? Sim. O chassi do Gary Anderson com aquela pintura 7-Up. Cara, é uma covardia aquele carro. Aliás, o Mick Schumacher andou nele, né? Sim, cara. Recentemente. Cara, sensacional, de arrepiar. Esse carro é maravilhoso. E é uma combinação de tudo, né? Porque eu como designer, assim, quando eu fiz faculdade de design na FAAP em São Paulo. Então, no curso, você aprende tanto o design de produto quanto identidade visual, design gráfico, né? E eu gosto muito dos dois. Então, assim, eu fiquei encantado pelas pinturas dos carros, pelas pinturas dos capacetes e também pelo shape, né, pelo desenho dos chassis, dos carros propriamente ditos. Então, assim como na aviação, na aviação era a mesma coisa. Então, pô, adorava o Boeing 727, pô, não sabia se eu gostava mais da Varig, da Transbrasil ou da Cruzeiro. Então, a combinação. Você tem um avião que é lindo, um carro de Fórmula 1 que é lindo, e variando as pinturas, poxa, chega a ser covardia. E os capacetes daquela época tinham uma identidade visual muito marcante, né? Sim. E até aproveitando que o Nelson foi o primeiro piloto que eu acompanhei, né? Eu achava genial, acho até hoje, a pintura do Nelson, que acabou sendo da família pequena, com pequenas variações. Para mim, né, é o capacete em termos de design mais bem resolvido
da história. O do Ayrton é extremamente icônico, muito simples também, muito marcante. Mas em termos de design, da elaboração dos traços, eu acho do Piquet demais, porque a costura da bola de tênis, que o Nelson já tinha antes de procurar o Cid Mosca, aí o Cid Mosca deu o toque de mestre dele de colocar as gotas, que hoje é praticamente uma marca, né? O símbolo da família Piquet. Então, e outro capacete que eu adorava, muita gente que fala, é o capacete do Thierry Boutsen, cara. Nossa, lindíssimo. Lindíssimo. E eu, quando desenhava, ficava imaginando como poderia ser um capacete meu no futuro. Eu sempre imaginava o capacete do Boutsen nas cores do Brasil. Sensacional. Muito legal. O capacete do Boutsen, para quem não lembra, ele era quase um preto, né? Cara, eu acho que ele era preto, e o do Heinz Harald Frentzen, que era mais ou menos na mesma linha, era azul marinho. É azul marinho, né? Que com as cores com as listas, com as cores da bandeira da Bélgica, né? Da Bélgica, elas se cruzavam assim, Isso, né? Faziam um X na lateral. Não, espetacular. Capacete... Era muito parecido com o do Beloff, né? O Beloff Isso, também tinha. Ele lembrava bem do Stefan Beloff, e depois o Frentzen também foi mais ou menos nessa linha. Capacetes muito bonitos. Do Beloff era legal também, bem lembrado. Sim. Bom, e aí você falou que você né, passou a sua adolescência, né? Começou em Interlagos e nunca foi, e se tornou fã do Ayrton, como você falou, né? Que você é fã do Ayrton, e essa pergunta que todo fã já respondeu, que eu tenho que fazer, eu sou obrigado a fazer para todo entrevistado que vem aqui e fala que viveu, eu digo a experiência Ayrton Senna, né? Porque só quem assistiu sabe o tamanho que foi tudo que ele fez, né? A questão de ser um ídolo, até que veio o choque, né? Então aquela coisa, né? No seu 1º de maio de 94, assim, o que você lembra? O que você estava fazendo? Enfim, como é que foi a sua péssima experiência? Foi terrível, né? A gente tinha acabado de ir Estava muito fresco na memória ainda, um amigo meu que ia nas corridas comigo, Rodolfo, a gente estava lá no último GP Brasil com a Ayrton, né? Apesar da rodada lá na junção, saímos frustrados, claro. Mas assim, tinha uma temporada inteira pela frente. E essa corrida de Imola, aqui em Campinas antes tinha, no Clube Hípica aqui, tinha o tal do Carnabril, um carnavalzinho fora de época. Eu tinha 18 anos, pô, né? Tinha acabado de tirar carta, sabe? Coisa boa. Comecei a sair de carro, então eu tava naquela fase boa, né, da vida. Sim. Até que eu falo, pô, 94 era para ter sido o melhor ano, né? Fiquei, poxa, tirei carta, tava com o meu carrinho, tava tudo perfeito para ser um ano maravilhoso, né? Tetra do Ayrton, tinha Copa do Mundo, só falei, esse ano vai ser uma beleza. E eu me lembro que a gente foi nesse tal desse Carnabril aí, e eu já fiquei na casa do meu amigo Rodolfo. Falei, dorme aí, a gente acorda e já vê a corrida, né? E beleza, acordamos na casa dele, ligamos a TV para ver a corrida, e eu me lembro, lá na sala dele, teve a batida do Ayrton. Eu lembro a primeira reação que eu tive, porque, na boa, eu acho que muita gente devia pensar da mesma maneira que eu. Esses caras não morrem, né? Super-heróis não morrem, né? Exato. Então, a hora que o Ayrton bateu, a primeira coisa que eu fiz foi resmungar. Pô, agora vai ficar 30 pontos atrás, caramba, poxa vida. Eu achei que o Ayrton ia jogar o volante do carro pé da vida, levantar e vida que segue, né? Jamais poderia imaginar. Até porque já vimos batidas plasticamente mais feias do que... Se você vê a batida do Ayrton, ela não é tão assim, plasticamente tão feia, né? Exato. Perto da do Berger, por exemplo, no mesmo ponto, né, em 89. Então, isso eu estava esperando o Ayrton sair. Aí começou a demorar. E eu me lembro que eu fiquei na casa do Rodolfo até o helicóptero decolar para o Hospital Maggiore. Sim. Cara, eu tava assim, eu e o Rodolfo sem reação, e a gente tinha praticamente varado a noite, estava sem dormir. Eu falei, cara, eu vou para casa. Foi até meio que um mecanismo de defesa, assim. Vou para casa e
vou tirar uma soneca, quando acordar vai estar tudo bem. Sabe aquela coisa? Sim, Vou sim. dormir para acordar para ver se é um pesadelo. Sim. Cara, foi basicamente isso. Beleza, quando eu cheguei em casa, meus pais não estavam. Minha avó de Fortaleza estava aqui, em Campinas, e eles saíram para almoçar fora. E cheguei em casa, não tinha ninguém. Falei, beleza, fui para o meu quarto, deixei a TV ligada, mas, como eu disse, eu virei de lado, assim, dei um cochilo para ver se quando eu acordasse já estaria tudo bem. Eu não estava suportando ficar assistindo aquilo, entendeu? Sim. E aí, aí foi a pior parte foi a seguinte: meu pai e minha mãe, os dois são médicos e eles sabem interpretar melhor essa coisa Sim. das notícias que vêm e tal, Exato. tipo de lesão. Eu estava dormindo, minha mãe conta que eles estavam no restaurante. Quando na TV do restaurante meu pai viu o Cabrini falando da morte cerebral, falou que meu pai ficou transtornado e cancelou o pedido, falou: vamos todo mundo para casa, que meu filho está precisando de mim. E foi isso, eu estava dormindo, acordei com meu pai, 1,90 m de altura, chorando em cima de mim, me acordando, chorando. Então, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Então, É complicado. essa aí foi assim, a lembrança mais pesada, assim, foi ele me contando. E meu pai é o cara mais equilibrado, mais calmo que eu conheço. Assim. Meu pai é um sujeito extremamente racional, muito tranquilo, muito calmo, equilibrado, mas ele sabia o que o Ayrton era para mim, né? Então, não é. Então então foi uma experiência bastante marcante, assim. Para você ter ideia, acho que eu devo ter visto meu pai chorar mais umas 2 vezes na vida, depois disso. Não, realmente, né? Como eu falei, né? Só quem viveu aquilo tudo, né? Eu lembro exatamente de tudo daquele final de semana. Até fiz um vídeo aqui uma vez contando tudo, que eu lembrava tudo, porque marca, né, cara? Marca, não tem. Isso Não, marca para marca. todo mundo. Marca para todo mundo. E é isso, então a gente foi do céu ao inferno, né? Vamos dizer assim, 94, Exato. Como eu estava brincando, era para ter sido o melhor ano da minha vida, e acabou sendo o pior. E essa minha avó que estava aqui justamente para fazer um tratamento, acabou falecendo um pouco tempo depois. Então, 94 foi uma tragédia. Foi duro. Mas você tinha 18 anos, nesse período você já tinha começado alguma coisa relacionada a design? Como é que você quando que você entrou na faculdade de design e começou aí Isso. Eu entrei em 95, né, na faculdade de desenho industrial mesmo, faculdade de design. 94 eu já podia ter entrado, só que aí acabei, a pedido dos meus pais, né, tenta pelo menos medicina uma vez, né? Só que, eu não. Primeiro que eu não estudei, segundo que esse negócio do Ayrton, até meus pais nem me cobraram muito, porque em 94 eu passei meio. Então, me matriculei no cursinho, mas aí no final de 94 eu já falei com eles: ó, tem que ser design, medicina não vai rolar, não. Tem que ser desenho E assim, no primeiro momento eu quis parar de ver Fórmula 1, porque eu escutava um som de motor, aquilo me doía, cara, me doía lá no fundo da alma. E eu pensei em parar de ver tudo, mas eu queria ainda estar ligado trabalhar com desenho, né? E só que aí eu lembro, minha mãe falou assim para mim: olha, eu acho que se o Ayrton pudesse te mandar um recado, ele falaria para você continuar vendo, era o esporte que ele amava, né? Então, se você quer prestigiá-lo, continue assistindo, continue indo para Interlagos todo ano. E assim eu fiz, né? Fui muito doído. Nossa, GP Brasil de 95. Eu ia te perguntar sobre isso. Nossa, terrível. Foi muito estranho. Foi quando a gente se deu conta que não era mais a mesma coisa, né? É claro que eu me enquadro naquele tipo de fã. É claro, tem fãs de diversos níveis né? Tem aquela parei de assistir em 94. Não, eu cogitei, mas não acabei que eu não parei.
Mas então fomos em 95. Eu lembro na fila, assim, aquela fila imensa do setor G de madrugada. Tava todo mundo ali tentando meio que se animar, entendeu? Achar uma graça no GP. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu levei meu irmão é 7 anos mais novo, então ele estava com 12 já levei ele e tal. E eu falei, até brinquei com o meu irmão, legal que você não viu o Ayrton, mas pelo menos você viu o último ano da Ferrari V12, né? Você viu o motor V12 da Ferrari É no verdade. V-Racing, né? E havia aquela expectativa do Rubinho, né? A Jordan com motor Peugeot, ela tinha feito bons testes de inverno, né? Havia se criado uma expectativa muito grande. O Rubinho tinha sido quarto no ano anterior, né? Interlagos, né? Sim, sim. Então, quer dizer, você tinha um prognóstico interessante para o Rubinho, mas a ferida do Ayrton estava muito aberta ainda. Então, eu lembro que foi estranho. Imagino. Foi estranho e me lembro que na McLaren Peugeot, né, em 95... 95 era Peugeot, McLaren? Não, perdão, já era Mercedes. Falei besteira. Ah, tá. Mas eu acho que era o Mark Era o Mark Blundell e Martin Brundle, né? É isso. Eram os dois com o nome parecido. Era o Mika Hakkinen. Era o Mika Hakkinen? Era o Mika Hakkinen. Mika Hakkinen e Martin Brundle. E Martin Brundle. Então eu lembro que a gente via aquela McLaren Marlboro, meu. Putz, ela parecia no S do Senna lá, a gente vendo da reta oposta. Falei assim, meu. Era inacreditável. Dava uma nostalgia muito grande. Sim. Tanto que eu lembro até que eu tomei um pilequinho no domingo de manhã na arquibancada. Na verdade, a gente começou a beber na fila, a gente com a turma grande lá, que já se conhecia de outros GPs, né? Aquele cara, bom, não tinha, a internet estava nascendo, mas aquele todo ano você encontrava aquela turma. Eu tinha cara que, assim, que sabia que eu vinha de Campinas, os caras assim, aí já guardamos lugar aqui, assim, ó, tava esperando você chegar. Aí, que massa. Era muito massa. Eu vinha, eu chegava, saía de Campinas 1h da manhã, 2h, 2h30, eu tava já em São Paulo. E a galera guardava lugarzinho para mim. Eu já ia sozinho, né? Ia com o meu amigo Rodolfo. Esse meu amigo Rodolfo que estava né, que estava vendo o acidente do Ayrton na casa dele, ele ficou desgostoso. Ele entrou para aquele clube do assistir Parede V em 94. E acabou que ele foi só mais 95 comigo, meu irmão, e aí não. Depois eu passei sozinho, mas religioso, cara, todo ano, sem falhar. Mas é isso, foi muito estranho. 95 foi bem bizarro, assim. Não, realmente. Eu preciso te contar essa história rapidinho. Eu sei que você é o entrevistado, mas já que você falou assim. Em 94, o pai do meu amigo, que é meu padrinho, ele falou pra gente que a gente iria em Interlagos, né? Não, vamos em Interlagos, vamos no GP do Brasil, tal, vamos. Minha mãe falou, não, tá, conseguiu, depois de muito convencimento, deixar aí e tal, chegou perto do dia, não deu certo. E eu lembro que a frase que ele falou pra mim, falou assim, não, o ano que vem a gente vai ver o Senna. Nossa, cara. Eu nunca esqueço dessa frase. Nossa, cara. Eu imagino. Eu falei algo parecido. Eu tinha 11 anos. 11 anos. Eu falei algo parecido, mas não com essa sensação de quase ter visto Senna, né? Mas eu fiquei nessa com a Fórmula Indy no AMB. Ano que vem eu vou, não fui. Perdi a chance de ver a Indy, que eu queria ter visto. Não, mas agora voltando ali, então você entrou na faculdade e nesse processo de faculdade, até você se tornar profissional, você sempre foi sempre você pensou em trabalhar voltado, né, para automobilismo, carros? Como é que foi a construção da sua carreira até você se tornar designer, né, de capacetes de pilotos? Exatamente. Eu sempre foquei, né, nos capacetes e também pintura dos carros e aeronaves. Então, a faculdade era assim, quando o tema era livre, claro que a faculdade de design, você tem que fazer uma cadeira, você tem que fazer um móvel, você tem que fazer... às vezes tinha uns temas, né? Eu lembro que a gente fez até um trabalho que foi muito legal de reestilizar a Kombi, né? Como seria a Kombi de 1995, né? Aquele trabalho de sketch, de design de carro, muito legal. Mas toda vez que o tema era livre,
eu encaixava a Fórmula 1 no meio, capacete, pintura de carro, né? Então, assim, eu me lembro até, tem uma coisa muito curiosa, que até já conversei com esses meus amigos de faculdade já sobre isso. Eu lembro uma vez, a gente estava no último ano, e tudo que era tema livre eu só fazia Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1, capacete, cena. E uns amigos, eu lembro no intervalo, até hoje me chamaram, Ray, cara, a gente quer dar um toque de amigo para você. Cara, chegar na Fórmula 1 é um troço muito difícil. Eu acho que você tem que começar a pôr os pés no chão, faz outros temas, outras coisas. E eu, pô, lá, sei lá, 19, 20, 21 anos, não, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito, né? Então ainda eu tinha um romantismo quase que de uma ingenuidade de moleque, entendeu? Sim. Eu, naquela época eu acreditava, depois que eu caí no mercado de trabalho, que você dá de cara com a realidade da vida, você fala, não vai dar mesmo, não. Meus amigos tinham razão, né? Mas assim, durante toda a faculdade eu procurei assim me inserir no contexto, me sentir profissional ligado a livery design, né? Pra pintura de capacete de carro. Então todo o tema livre meu era desenhando alguma coisa de automobilismo, alguma coisa de aviação. Mas é curioso ressaltar que durante a adolescência, a juventude, o automobilismo sobrepujou a aviação, né? Foi a minha principal paixão. Já era o automobilismo de longe. Depois que eu fui para Interlagos, né, eu gostava ainda de aviação, mas o automobilismo ele se sobrepôs, né? Tranquilamente. E aí é isso. Aí, num primeiro momento, quando eu me formei, eu acabei, para me inserir no mercado, indo trabalhar em agência de publicidade, como designer gráfico mesmo, de identidade visual. Então, logotipo, né? Manual de identidade visual, aplicação de marca, material impresso. Então, anúncio, outdoor, catálogo, folder. O design gráfico clássico, né? Sim. Então, eu fiquei nessa até 2010. Né? E aí E aí, em teve 2000, envolvimento com o Senna de novo, né? Nessa história aí, né? é sempre ele, né? Então conta essa história aí pra Sempre gente. ele. E aí, 2010, em 2010, eu tinha acabado de fechar uma agência de publicidade que eu tinha aqui em Campinas, com foco no mercado de vídeo. Nós não éramos produtores de vídeo, nós atendíamos grandes fabricantes do mercado de vídeo profissional. Então, Sony, Panasonic, o pessoal que importava câmeras, tripés, traveling, tudo de produção. Então, era uma agência com foco nesse nicho que o meu ex-sócio, o Alexandre, ele era muito envolvido com isso e fiquei sócio dele, a gente atendeu, foi muito legal. Mas aí veio aquela crise de 2008 a 2009, né? Sim. Que acabou abalando todos os mercados e acabou nos afetando. Então, eu fechei a agência. Na sequência, minha esposa ficou grávida. Logo, a gente que foi sempre muito de planejar as coisas, fazer tudo na hora certa, né? Aí, a gente recebeu a bênção da gravidez da minha esposa. O momento parecia não ser o melhor, mas no fim se revelou ser o melhor de todos. E aí, naquele ano, eu já tinha tomado a decisão de deixar o design, né? Eu estava bem desiludido, bem chateado com a profissão. E, para você ter ideia, eu já estava matriculado num preparatório de concurso público. Eu estava a fim de prestar um concurso público para fazer qualquer carreira que fosse, pensando mais na estabilidade, né? Sim. Naquela renda fixa, Sim. nas garantias, né? Na estabilidade. Você falou, acabou, você deu praticamente 92 mil, 10 anos, né? Na área, não foram fáceis, eu tinha me desiludido já. Então, já estava matriculado, um cursinho que tinha aqui em Campinas, acho que era LFG que chamava, um curso preparatório para concursos públicos. Era aquela febre dos concursos públicos, né? Sim. Acho que falar, assim, a estabilidade, né? O sonho de toda mãe dos anos 80. Isso, carteira assinada, né? Exatamente. Carteira assinada, férias, 13º. Isso. Né? E eu me lembro que eu tinha acabado de migrar do Orkut para o Facebook e eu estava meio depressão. Daí tinha uma amiga minha, a Gisele Moura, aliás, mando um beijo para ela toda vez que me lembro dessa passagem, que ela
Ela trabalhava em uma das agências que eu trabalhei de Uhum. publicidade aqui em Campinas. Ela trabalhava na agência, a gente sempre manteve contato. E a Gi falava comigo pelo MSN, pô, você tem que se animar, faz um... Acho que eu vou ter que colocar aqui o celular na Nada. tomada, tirar o microfone. Acho que não atrapalha muito não, né? Não, não, sem problema. Rapidão aqui, ó. Tranquilo, tranquilo. Pera aí, senão vai... Cadê o sinal aqui? E aí, temos uma tomada aqui bem pertinho. Ah, Tá me ouvindo bem? sim, tô te ouvindo. Ah, então perfeito. Então, ela me avisou, ó, monta um Twitter, monta um Facebook, põe a cara no mundo, né? Se anima aí e tal. Falei, beleza, Gi. Aí eu montei o Facebook e o Twitter por causa dela, assim, que ela ficou meio que insistindo, né? Falar, dando aquela força de amigo, né? Sim. Se anima aí, sai desse bode aí e tal. E, meu, não deu uma semana, apareceu no Twitter o concurso do Bruno Senna, né? De 2010, que era para criar um capacete para ele usar aqui no GP Brasil, em homenagem aos 50 anos de idade que o Ayrton faria naquele ano. Né? E, cara, foi muito bizarro, porque eu estava tão revoltado que eu tinha desinstalado os softwares do meu computador, entendeu? Não, daí a gente, não, vamos lá, meus pais, a minha esposa, vários amigos incentivando. Eu falei, puxa, mas eu não estou mais trabalhando com isso, eu já estava com a cabeça já. Aham. Aí o pessoal insistiu um bocado, eu falei, tá bom, vai. Eu lembro a nostalgia de instalar todos os softwares de novo, cara. Instalar, falei, nossa senhora. E claro, é igual andar de bicicleta, né? A gente enferrujou um pouquinho, mas não muito. Até porque acho que o concurso foi lançado em setembro, se eu não me engano. Uhum. Agosto, setembro, né? E aí eu me lembro que eu comecei a desenhar, mas antes de começar a desenhar, eu fiz uma oração e falei assim, ó, vamos combinar um negócio aqui. Uhum. Se eu ganhar esse concurso, pelo menos ficar entre os finalistas, é um sinal porque, meu, enquanto eu instalava os softwares, me deu uma vontade de Sim. voltar imensa. Nossa. E aí eu falei, bom, se eu for bem, né, se eu for finalista, pelo menos, que esse concurso do Bruno tinha, assim, era uma primeira etapa de uma comissão julgadora, né, então era o pessoal do Instituto Ayrton Senna, o Cid, o Alan Mosca, alguns integrantes do Instituto, da família Senna, e o próprio Bruno, né, Uhum. e que selecionavam e depois selecionavam 5 e esses 5 iam para votação popular. Um dia eu estava trabalhando aqui, trabalhando não, eu estava estudando alguma coisa do concurso público, sabe? Alguma coisa de direito Sim. tributário, sabe? Uma coisa nada a ver comigo, assim. E aí começou um barulho, o pessoal me chamar aqui, estava lá, eu estava como finalista. Caramba. Finalista. E aí eu falei, pô, o sinal começou a vir, né? Uhum. E aí foi muito legal, porque foi uma mobilização, né? A família, os amigos, aqui no condomínio que a gente mora. Então foi Que uma legal. mobilização Que baita história. demais, assim. Eu lembro que eu fiz estágio na EPTV aqui de Campinas, afiliada da Rede Globo. Então, o pessoal me ajudou, eu consegui matéria aqui no Correio Popular de Campinas. Então, assim, eu fiquei muito feliz com a mobilização das pessoas para me ajudar, assim. Né? E o mais bacana de tudo é que, assim, o Alan me conta, o Alan Mosca, né, filho do Cid Mosca, me conta que o meu desenho foi unânime, assim, todos os membros da comissão escolheram. Que alguns desenhos eram por maioria, né? Voto pela Aham. maioria. Que o meu foi unânime, assim. Que legal. E que o Cid Mosca falou, nossa, parece que foi a gente que desenhou esse aqui. Né? Depois o Alan veio a me contar, né, que o Cid enxergou o meu traço, o traço dele nos meus traços. Né? Que legal. Meu Deus. E, inclusive, pouco antes de falecer, ele falou para o Alan, né, que se precisar
de alguma força aí quando, né, ele já sabia que estava bem doente, falou assim, se lembra daquele moleque lá de Campinas. Caramba, cara. Então, isso traz uma responsabilidade, Pô, uma honra muito grande, uma responsabilidade muito grande, e é isso, né? Eu acho que é uma coisa, a realização de um sonho, e com o Ayrton envolvido no meio, né? que É história, hein? isso que é o mais incrível, né? Então, é o que eu falo, quando eu entrei em Interlagos em 90 na arquibancada, que eu vi ele passando, eu dei a sorte dele ser o primeiro carro que eu vi passar na minha frente no warm-up. Então, naquele momento, mesmo tendo só 14 anos de idade, eu falei, não, eu preciso viver disso, eu preciso estar nesse mundo aqui. Né? Eu quero, quem sabe, um dia estar do outro lado do alambrado, né? Sim. Claro que não como piloto, isso aí, eu acho até que eu dirijo bem, mando bem no kart indoor. Nunca cogitei ser piloto, até porque com 14 anos eu já tinha que estar campeão Sim. de uma cacetada de categoria já. Mas como designer mesmo, né? Como Sim. eu cogitei até jornalismo, para você ter ideia. Eu, na adolescência, eu queria estar perto da Fórmula 1, entendeu? Queria estar perto do automobilismo. Então, eu cogitei. Passou pela minha cabeça, além do design, o jornalismo, para tentar o jornalismo esportivo. Né? Já adorava o Regi, né? Sim. Livio Oríquio, Lito Cavalcante, né? Pô, li esses caras, assim, o Lívio com aquela pegada bem técnica dele, que eu acho Sim, sim. espetacular. Então, é isso. Mas vale dizer aqui, as pessoas às vezes me perguntam, já vou até me adiantar, eu não comecei a trabalhar na CID imediatamente após o Uhum. concurso, tá? Teve aí um intervalo de 2 anos. Ela me chamou em 2012. O Cid faleceu em 2011 e acho que ele esperou a poeira baixar um pouco. A gente se falava sempre. Não era nem por telefone, né? Não tinha WhatsApp. Era Uhum. mais pelo Facebook mesmo, pelo chat do Sim. Facebook, né? Pelo Messenger do Facebook. E a gente vinha já trocando ideia, tal. E eu, no fundo, eu deixava bem claro para ele que eu estava afim, né? Tá certo. E, e aí, em 2012, teve um concurso de pintura de aeronave, mas um concurso não de aeronave real, infelizmente, mas para simulador de voo. Era um fabricante Uhum. americano de simulador de voo. Fez um concurso para a gente fazer uma pintura fictícia do. Eles iam colocar no Sim. modelo 3D, né, do simulador deles lá. E era um Boeing 777-200. Eu fui lá e ganhei o concurso. Né? Fiz, estava. É que depois também a autoconfiança foi lá em cima, né? Sim. Depois do concurso do Bruno, então a gente já ia para um outro estado de espírito, outra confiança. E, e aí eu acabei ganhando esse concurso, e o Alan viu e falou, meu, que demais, tal. Aí ele acabou fazendo o convite. Que legal. Que Então esse legal. concurso aí de pintura de Aham. aeronave, não é todo mundo que sabe dessa história. A hora que ele viu que eu ganhei, que eu postei o layout, assim, fiz uma montagem no Photoshop no modelo real, ficou. Aham. Nossa, falou, nossa senhora, a gente tem que trabalhar junto, né? Que legal, cara. E aí ele fez o convite e graças a Deus aí estamos prestes a completar 10 anos de parceria. Que show. E nesse intervalo de 2 anos, aí você largou mão do concurso público. Você falou, não, vou Não, continuar no design. aí eu voltei para o design. Aí eu abri a minha empresa, né, como autônomo mesmo, Uhum. abri uma agência, então eu trabalho home office até hoje. Então essa Sim. questão da pandemia, É, no meu caso específico, nem 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 estou mudou. estranhando tanto assim. Claro Aham. que não está sendo fácil, até porque a gente está Sim, seguindo bem a risca. claro. Eu tenho bronquite, já operei o coração, minha filha tem bronquite, Ah, então sim. a gente não abusa não, né? Certo. Mas aí eu abri minha empresa, bonitinho, tal, comecei a correr atrás de freelance. Claro que ter ganho o concurso do Bruno já me Sim. abriu muitas portas, né? Eu me lembro a diferença que era você prospectar clientes antes e depois do concurso. Já facilitou. O pessoal já te olhava com mais respeito, com mais Uhum. admiração. Então fui vivendo assim de freelance, né? Pequenos freelances. Fui me virando, né? A minha Sim. esposa estava nativa ainda, né? Até
nossa filha nascer, ela é farmacêutica, então nesse período aí ela que foi o caixa forte da casa, né, para não dizer o único. Aí, mas eu voltei, mesmo com as dificuldades assim da profissão, eu voltei e sei lá, algo me dizia que o concurso do Bruno ia render bons frutos ainda, né? Não foi de imediato, mas acabou dando certo. Bom, e aí, né, você começou a trabalhar, e agora, já que estão falando em concurso, e já que você não fez um concurso público, né, depois você participou do concurso do Lewis Hamilton, né? Conta como é que foi essa história aí, quando você viu, você imediatamente pensou em participar, ou alguém, da mesma forma que lá atrás, alguém que te disse, não, vai lá, participa também. Como é que foi essa história e até chegar ali que você saiu vencedor também? Então, foi meio parecido, porque aí no caso não era desânimo, que o concurso foi em janeiro. Uhum. Em janeiro, para nós desse mercado, pode perguntar para qualquer um dos nossos colegas de trabalho aí, né? Para todos eles época de pré-temporada é o forte, né? De demanda do ano. Então eu estava atolado de trabalho lá do Alan, né? A gente tem a nossa parceria, então já há algum tempo eu desenho, faço todos os desenhos do estúdio. No começo ainda era dividido, mas acho que desde 2016, mais ou menos, eu faço todos os desenhos praticamente. Então é uma demanda muito grande, era bem puxado. E aí eu estava aqui trabalhando e eu gosto de me lembrar sempre de quem me deu o primeiro toque, né? Que nem no caso do Bruno Senna foi a Gi, no caso do Luiz foi o meu amigo querido fotógrafo Rafa Catelan. O Rafa, no WhatsApp, o Raiz, está sabendo disso? Aí eu cliquei no link e falei, meu Deus do céu, mais um concurso. E aí eu fiquei dividido, cara. Eu falei, meu Deus, vou ou não vou, participo ou não participo? Cara, tá. Tinha um monte de capacete na fila para fazer. Falei, meu Deus do céu, e agora, né? Aí acho que passou, aí um monte de gente participa. Aí começou aquela, pessoal me. E aí o Alan me ligou. Eu ia ligar pro Alan para ver o que ele achava. Antes que eu pudesse ligar, ele já tinha. Ele toca o telefone e o Alan. Ô, Raí, você vai participar, né? Você tem que participar, né? Com aquele vozeirão dele. Se o chefe tá mandando, a gente participa, né? Então ele incentivou, ele falou, olha, eu acho que o concurso, o intervalo de desenho era de 15 dias. Se eu não me engano, eu perdi uma semana nessa de... Uhum. E aí o Alan falou, ó, pega essa próxima semana, desencana. Deixa que eu seguro as pontas aqui, né? Com os clientes, eu dou um jeito. Né? E o Alan meio que me deu uma semana de presente, de folga, para eu me dedicar só ao design do Lewis. Foi em janeiro, e mais ou menos no comecinho de fevereiro, não, começo de fevereiro nada, foi 22 de fevereiro eu lembro, 22 de fevereiro que ele revelou. Mas o deadline, se eu não me engano, ele demorou acho que uns 10 dias para resolver. Então vamos considerar, acho que foi 10 de fevereiro, o prazo final. E aí eu consegui mandar 4 opções. Na verdade, três versões de um mesmo desenho e uma totalmente diferente. Então, para quem não lembra, o concurso foi totalmente via Instagram, foi algo bem mais simples. O concurso do Bruno, eles montaram um hot site específico do concurso, você mandava o desenho por e-mail. O do Lewis foi bem prático, porque era você postava o layout no Instagram, marcava a hashtag LH44Design e marcava o Lewis. Então, na medida que eu fui fazendo, eu fui postando e marcando, né? E aí aquela agonia, pô, será que ele viu, será que ele não viu, né? Será que tá conseguindo ver todos, né? E foi muito legal, porque uma que assim, foi meio que o que ajudou, é o que eu falo para todo mundo, assim, Raí, o que você fez de diferente para você ganhar, né? Aí eu respondo como
como se eu fosse professor, eu diria para os meus alunos, né, de design, assim, leiam o briefing. O Lewis, né, ele lá no Instagram, quando lançou o concurso, ele disse que queria uma evolução do desenho de 2016, que ele gostava muito, mas com um pouco mais de vermelho. Ponto. Esse era o briefing. Um tanto vago. Mas se você tem o desenho de 2016, você tem uma boa referência. 2016 era aquele que ele era mais branco, assim, mais claro, né? Era isso? Ele é muito parecido com o que eu fiz, né, de 17, claro, porque ele pediu Sim. uma evolução, só que com fundo branco, né? Ele era mais branco, assim. Sim. Né, ele era bem um capacete mais branco. Só que ele queria mais vermelho. Ele estava na fase meio apaixonada do vermelho, aquele maçã do amor, né? O Apple Candy Red, né? Até, não sei se vocês já viram, o Lewis ele tinha, né? Ele vendeu, ele tinha um jatinho executivo, né? Ele era todo vermelho, com os detalhes em preto. Mas enfim, aí eu fiz uma versão com mais vermelho no nariz, aqui na região do queixo, na nuca, e fui fazendo umas experiências com esse desenho base. E aí chegou um detalhe interessante. Eu me toquei, pô, o Lewis é tri, né? Vamos colocar o Ayrton na jogada de novo. Então eu tive a ideia de voltar ao amarelo, porque o Lewis ia brigar pelo tetra. Né? O que me ocorreu? O Lewis vai brigar pelo tetra, assim como o Ayrton, né, partiu brigando pelo tetra. E aí eu tive a ideia de colocar aqui nas laterais, naquelas barrinhas, 3 elementos em formato de asa, com as 3 estrelas do Lewis, só que as 3 estrelas dentro desses elementos nas cores das faixas do Ayrton, né? Fazendo uma intersecção, como se fosse o fã e o ídolo unidos na busca do tetra. O tetra que não veio para o Ayrton e que, graças a Deus, acabou vindo para o Lewis, né? Então, eu lembro que eu mostrei o desenho para o Alan, ele até falou, você cercou o cara, né? Aí vai ficar difícil você não ganhar. Então, até dos 4 desenhos que eu mandei, para você ver o olhar do Alan, né? O que é a experiência. Ele falou, esse aqui é o que vai ganhar. Você vai pegar ele pela estética e pelo coração também. E aí funcionou, né? Graças a Deus funcionou. Foi muito legal. E você conheceu o Lewis Hamilton, né? Eu conheci. Só um adendo antes, que é uma coisa que muita gente pergunta. E você ficou sabendo antes, não sei o quê? Eu falei, não, fiquei sabendo igual todo mundo. Fiquei olhando o Instagram. Nossa, foi uma agonia, cara. Aquela semana de 20 de fevereiro, ele divulgou 22 de fevereiro, quarta-feira. Era mais ou menos hora do almoço. Mais ou menos hora do almoço. E não teve final, assim, foi papum. Esse aqui. Não, papum. Isso que é legal. Ele escolheu, acabou. Claro que com os amigos dele, talvez com a equipe dele, a assessoria, tal, eles devam ter discutido, com certeza, porque demorou, acho que foram 2 semanas, 2 semanas eu não digo, mas uns 10 dias para responder, demorou. Foi uma agonia. Eu lembro até que curiosidade, eu fiz uma cirurgia no coração, nada muito, uma arritmia benigna, nada muito sério, mas na segunda-feira 20, e eu estava rezando para o resultado sair antes da cirurgia. Né? Sei lá, sair na sexta, no sábado, no domingo. Falei, caramba, eu domingo à noite ansioso com a cirurgia, ansioso com o negócio do concurso. Meu Deus do céu, como é que eu vou aguentar, né? E a cirurgia foi tranquila, ela é via, como se fosse um cateterismo, é por sonda, não abre o peito, não tem nada disso, vai aqui pelo pescoço e tal. Jogo rápido, começou 9h02 da tarde, eu já estava voltando para casa, graças a Deus. E aí, cara, eu estava aqui de repouso, né? Esperando o resultado. Né? E meus amigos até brincam, você operou na hora certa, né? Operou segunda para aguentar o baque na quarta-feira. Foi mais ou menos hora do almoço. E aí divulgou no Instagram, eu não acreditei. Nossa, aí eu fiquei congelado. E aí foi as ligações, o Alan me ligou muito emocionado. Nós choramos juntos no telefone, foi muito legal. E né, foi só alegria, aquele dia foi só alegria.
E o melhor de tudo, né? Foi a segunda vez que eu vi meu pai chorar. Que legal, que legal. E foi muito legal. Foi um dia especial. E aí, respondendo sua pergunta, eu fiz esse parênteses meio longo, mas Uhum. Não, mas... eu conheci o Lewis no GP Brasil de 2017, claro. Na verdade, o concurso dizia, né? O prêmio era conhecer o Lewis e receber uma réplica do capacete. Aí, em algum GP, eu falei, bom, vai ser GP Brasil, né? Já que tem GP Brasil, que de repente se fosse de outra nacionalidade que não tem GP, aí eles iam encaixar a logística toda e tal. Então, o GP Brasil já meio que ficou implícito, nos vemos em novembro no GP Brasil. Aí a gente se falou pessoalmente no sábado. Domingo, dia de corrida, né? Mais complicado. Sim. Mas aí no sábado era umas 6:30 da tarde já. E ele veio falar comigo, com assessoria comigo, com a minha esposa. Foi muito legal. Eu dei uma miniatura do MP44 do Ayrton. Tem um amigo meu que customiza o Alessandro, né? Hoje ele trabalha na Art Models, que é do Nelsinho Piquet. Sim. E ele customizou para mim, eu pedi para ele fazer uma MP44, McLaren de 88, que o Lewis dirigiu no Top Gear, né? Naquele programa sim. Top Gear. Então eu fiz, o Alessandro customizou para mim, o meu amigo Edu, ele arrumou a McLaren MP44 para mim, que era dele, não ia dar tempo de comprar uma, chegar a tempo, ele cedeu uma da coleção dele, entregou para o Alessandro, aí ele customizou o capacete tirou o capacete do Ayrton, colocou o capacete do Lewis. Que legal. Até os pneus da Avon, sabe? Tirou o Goodyear, botou a Avon. A gente assistiu o documentário várias vezes, até as saídas de ar do radiador, tudo decal, né? Tirou Marlboro, tudo que deixou igual no documentário, né? E aí o detalhe ficou que eu pedi para colocar o Ayrton sentado na tomada de ar, igual o Ayrton foi com o Mansell, pegando carona. Sim. O Lewis adorou, cara. Ele viu, ele ficou louco. Ali eu percebi que ele é cenista mesmo, né? Sim. Algumas pessoas já me perguntaram, porra, ele gosta do Senna mesmo ou é para fazer uma média com o Brasil e tal? Não, eu senti que é genuíno. Porque tudo que me remete ao Ayrton é... Aquele dia que ele recebeu o capacete lá, quando ele fez a pole... esse boné aqui, ó, não à toa é meu favorito. Então. GP do Canadá de 2017. Ele igualou a 65 poles. Né? Exato. Então... Não, aquilo... Então você percebe que é genuíno mesmo. Então foi muito legal. E ele foi muito, muito simpático, muito atencioso. Achei ele bastante calmo, bastante humilde. Eu percebi que ele procurou deixar a minha esposa bastante à vontade. Na assessoria dele também, na época, o Mark Hines, né, que infelizmente não está mais, né, eles estavam até o começo do ano. E então foi muito legal, assim, são as melhores lembranças, assim, de estar lá no paddock também. Então, pô, você está tomando café lá na Mercedes, com a mesa do lado tá o Niki Lauda, cara. Isso aí é uma coisa... Entendeu? Então, nossa, você vê os pilotos... E você se dá conta, né, de ser grato a Deus, grato à vida. Falou, meu, aquilo que eu falei lá no setor G, lá em 1990, que eu queria estar do outro lado do alambrado, eu acho que eu consegui, né? Então, eu procurei estar consciente de toda a trajetória, de tudo que se passou e aproveitar cada minuto, cada segundo ali, porque eu sabia de tudo que tinha se passado, né, para aquele momento acontecer. Foi legal demais, cara, muito bom. Sensacional. Bom, e você conheceu o Lewis Hamilton quando ele... Acho que quando você conheceu, ele já era tetra, né? Já era tetra. Hoje o Hamilton é hepta. E o Hamilton, ele transcendeu, né, a figura de piloto de Fórmula 1 para uma figura de uma personalidade importante, que luta por causas, né, que veste bandeiras e tudo mais. Como é que você viu, assim, como é que você viu como fã, como torcedor, essa transformação do Hamilton, essa evolução do Hamilton, seja como piloto, seja como personagem,
ao longo desses anos e como que você enxerga o Lewis Hamilton hoje, que talvez esteja como piloto enfrentando o maior desafio da carreira, né? Em termos de disputa, de título mesmo, né? Não, com certeza. Bom, aquela frase acho que é do Stan Lee, né? Do grandes poderes, né? É do tio Ben, na verdade. Do tio Ben, né? Tio Ben. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eu acho que eu, no lugar dele, faria o mesmo. Né? Eu acho que ele tem uma voz muito poderosa no mundo todo. O fato dele ser negro não poderia ser diferente. Eu, no lugar dele, é o que eu digo. Gostem ou não, eu, no lugar dele, faria exatamente a mesma coisa. Entendeu? Acho que não poderia ser diferente. Independente de visão política, esquerda, direita, meio, em cima, embaixo, eu não gosto de entrar nesses méritos, porque hoje não dá mais para se discutir de maneira saudável sobre isso. Mas a única coisa que eu posso afirmar é a seguinte: eu faria exatamente o que ele faz, que o Vettel está fazendo agora também. Exato, exatamente. Então, eu acho o seguinte: o que eu penso? Se Deus te deu o privilégio de conseguir fazer você chegar onde você chegou, eu acho que o mínimo que você pode fazer é retribuir isso ao mundo. Isso. E eles têm uma voz poderosa, isso é inquestionável. Né? O Lewis, o Vettel, por exemplo, tantos outros. Então, eu acho que é o mínimo que se pode fazer para retribuir aquilo que a vida te deu. Né? E evitar com que as coisas que ele passou, de humilhação, de racismo, que isso não venha a se repetir. Inclusive na Fórmula 1, né? Na Fórmula 1, né? Sim, sim. Torcedores, inclusive, né? Torcedores. Aqui no Brasil, no ano seguinte, né? Tem aquele vídeo jogando coisa nele. Exato. Por causa do Massa, do Glock, né? Aquela teoria de que teoria da conspiração do Timo Glock. Eu estava lá, inclusive, no M, né? Eu gostava do Lewis, mas obviamente eu estava torcendo para o Massa. Claro. Mas eu já gostava muito do Lewis, era um cara que eu já vinha acompanhando nas categorias de base, principalmente por ele ser um piloto McLaren, a McLaren ser a equipe do coração até hoje. Então somos dois. McLaren é a equipe do coração, fácil. Adoro a Mercedes, às vezes que eu fui lá, eles recebem a gente com muito carinho, são fantásticos, mas, cara, McLaren é McLaren, isso aí, coisas do coração, né? Sim. Então, mas eu acho que assim, o Lewis como plataforma ele tem de fazer isso mesmo, né? Eu acho que ele encontrou um tom apropriado. Eu acho que ele tem gente que acha que ele exagera, eu já acho que ele não exagera tanto assim, entendeu? Eu já acho que ele encontrou o tom correto e tem de fazer isso mesmo, entendeu? O Ayrton, se você for ver, o Ayrton é um cara que acabou fazendo isso, né? Muito pelo carisma dele, de maneira natural. É claro que o Ayrton inovou na forma de se relacionar com a imprensa. Se você vê os jornalistas da época, todos vão dizer isso. O Ayrton ele tinha um traquejo com a imprensa, um lidar com a imprensa, saber que mensagem passar, né? Então o Ayrton tinha um pouco disso também. Tanto que o Instituto Ayrton Senna está aí até hoje, era uma ideia que ele tinha, que a Viviane Senna tangibilizou essa ideia com a família. E o Lewis está usando a voz dele, o alcance dele, para isso. Eu acho que para você não ser esquecido, para você deixar o seu legado de fato no mundo, você tem de transcender a sua atividade. Né? E no caso deles, como piloto. Eu acho que o Lewis amadureceu muito depois da perda do título para o Nico Rosberg. Sim. Ele ficou um mordido, mas ele soube usar esse mordido, ele soube canalizar para melhorar a pilotagem. Eu sempre digo que parece que ele pensou assim, é possível um cara menos talentoso se dedicar mais que eu e me vencer. Então agora eu não vou deixar ninguém se dedicar mais que eu, né? Isso, exatamente. Exatamente isso. Você tocou num ponto muito interessante. O Nico é um piloto talentoso, mas não, claro que não na mesma prateleira do Lewis, mas um piloto talentoso. Né? Pode ver que ele chegou na Fórmula 1 impressionando. Ele era o antigo leão de treino antes do Bottas, né? Se você se lembrar dos primeiros anos do Nico, né?
piloto talentoso, um piloto, mas não na mesma prateleira do Lewis. Acontece que o Lewis, eu acho que ele não estava com o nível de dedicação, talvez, naquela época do Nico. E você pode ver que o Lewis ele tinha um padrão de começar a temporada meio que tateando, meio que não dando o máximo, e ele meio que acordava no segundo semestre. É meio que um padrão do Lewis, e ele quebrou no ano passado. Que a temporada começou em agosto, que foi um ano mais curto, ele já começou. Exato. Né? Mas pode ver que até 18, mais ou menos, ele parecia que começava o ano meio que se entendendo com o carro, meio que tateando. Tinha gente até que sonhava que o Bottas um dia ia desafiar ele, que o Bottas estava na frente do campeonato. Nossa, o Bottas é praticamente o David Coulthard, né? Eu lembro ele na McLaren com o Hackney, depois com o Kimi, ele dizia todo pré-temporada, esse é o meu ano, né? Eu já vi essa conversa antes, né? Não é novidade com o Bottas. Mas então o Lewis amadureceu muito como piloto, e o Max Verstappen com certeza é um pilotaço, né? Ele é um talento natural desses que não aparecem sempre. Né? A gente está tendo o privilégio de ver o Max. De novo, eu vou aqui afirmar que eu faço questão de não futebolizar as coisas. Exato. Então, eu acho que está tendo o privilégio de ver um pilotaço, que é o Max Verstappen, desafiando o Lewis. E, se o Lewis for campeão esse ano, ou mesmo se perder, mas se for campeão, vai valorizar demais, não só o título desse ano, mas toda a carreira dele, a construção dele como piloto. Né? Agora, fazendo uma análise do campeonato, acho que o Max, o pessoal gosta de enaltecer o amadurecimento dele. Nessa temporada, eu acho que ainda a maturidade ela não vem. Amadureceu, mas ainda, comparado com o Lewis, ainda falta muito, né? Ainda falta muito. Ele tinha que ter recolhido na divisão da COPS, né? Pelo amor de Deus, gente, eu sei que eu faço capacete do Lewis, mas eu estou sendo imparcial aqui, juro por Deus. Eu, no lugar do Verstappen, tirava o pé, meu. Ah, como eu fui criticado por falar isso, mas tudo bem. Fábio Campos, um abraço para você. Mas é o que eu acho. Eu assisto Fórmula 1 desde 81, meu. É o seguinte, cara. É só você lembrar como é que o Alonsão da Massa foi bicampeão do mundo. Ele ganhou quando deu, segundo semestre, tanto em 2005 quanto em 2006, com Kimi e Schumacher, respectivamente. A hora que não dava para ganhar, segundo, terceiro. Exato. O Alonso ganhou os títulos dele no primeiro semestre, nas 2 temporadas. Exatamente. Então, Verstappen tinha 32 pontos de vantagem, cara. 33 com a vitória da Sprint Race. Isso. Cara, ele ia ganhar, Silverstone. É aquela coisa, né? Por fora, né? Assim, eu falei, eu não acho que foi culpa de ninguém, eu acho que foi um acidente de corrida. Acidente de corrida, claro. Mas, para mim, era claro que quem tinha mais a perder era o Verstappen. Tanto é que foi ele que perdeu. Tá por fora, tá por fora. Para mim, tudo ali foi 50%. Sim. O Lewis esparramou um pouquinho, porque estava do lado sujo da pista e não estava na tangência ideal. Esse é um ponto. E o Verstappen podia ter tirado o pé e evitado uma ultrapassagem por fora. Então ele foi muito sangue nos olhos. Né? Ele tentou passar o Lewis como o George Russell passou o Bottas, porque ele queria provar para o mundo que ele é o cara. Era a chance da vida dele. Sim. O Verstappen estava numa posição extremamente confortável, 33 pontos na frente, e o carro tinha vencido a Sprint Race no dia anterior. Era só ele... eu acho que a Red Bull ia aquecer os pneus, 1 ou 2 voltas, ele passava o Lewis depois. Passava no DRS ali, né? Depois. Passava no DRS. É claro que assim, né? Eu lembro que tendo essa discussão, eu até falei assim, olha, eu entendo perfeitamente, né? Também o Verstappen ali, né, no calor da adrenalina, disputando aquelas todas as curvas ali, um passando o outro passando um. É óbvio que o cara, né, tá ali, enfim, mas pensando racionalmente, talvez não. Eu tenho mais a perder aqui, né? É claro que o Verstappen tem aquela pilotagem fenômeno da natureza. Né? Sim. Vem a reação, o sistema límbico do cérebro, joga adrenalina, vira o bicho e vai. Né? O Lewis também pegou essa pilha, tanto que o Lewis jogou mais duro do que vinha jogando. Exatamente. Que o Lewis até então vinha tirando o pé nessas divididas. Exatamente. E achei que o Verstappen
Assim, cara, sério, em 2 corridas, toda uma construção de 33 pontos de Sim. vantagem foi para o espaço, cara. Entendeu? Então, aí eu questiono um pouco o amadurecimento. Claro que agora na Hungria ele não teve culpa nenhuma, pelo amor de Deus, né? Foi strike do Bottas ali que. Né? Bottas na chuva, diga-se de passagem, né? Sim, Lembrando de Istambul no ano passado, foram sim, sim. 5 ou 6 rodadas, né? Se eu não me engano. Foi. Cara, Bottas na chuva é um problema, né? Bottas na chuva é um problema. Mas é isso, eu acho que pelo menos a Mercedes, o W12 evoluiu muito com as atualizações de Silverstone. Isso é bom para nós que queremos ver um campeonato equilibrado, porque do jeito que as coisas estavam indo na Áustria, todo mundo Sim. queria um campeonato, vai ser outro Não, exato. domínio, só vai mudar o protagonista. Eu falei isso ontem, assim, se a gente apostar, se eu te falasse 2 semanas atrás, eu aposto R$ 1.000 que o Hamilton vai chegar nas férias da Fórmula 1 líder do campeonato. Todo mundo apostaria contra mim, né? Não, é verdade. Olha, depois da rodada dupla lá na Áustria, meu, falei, nossa. O jeito que a Red Bull ultrapassou, o Sim, jeito que o Max passou o Lewis no fim do GP da França, exato, tem exato. motor Honda empurrando demais, entendeu? Então, assim, tanto que é legal esse ano que, assim, não dá para fazer prognóstico para Spa. Uhum. Eu apostei no bolão aqui dos amigos, apostei no Max, na vitória. Mas Porque, e no em tese, campeonato? apesar do Lewis ser um especialista na Hungria, ser a Uhum. pista dele, né? Sim. Mas em termos de chassi, de equilíbrio e tudo mais, eu achava que era um final de semana da Red Bull. Isso. E não Mas, foi. mas, mas e no campeonato, assim, o que você acha que vai acontecer? Porque, assim, eu até, é uma coisa que eu falo assim, brigar com o Lewis Hamilton já é difícil por si só. Mas eu tenho a impressão, assim, que buscar o Lewis Hamilton é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, você hoje, né, falando que nós estamos gravando no dia 3 de agosto, recém-GP da Hungria, tem meio Isso. campeonato. Hoje, se você fosse apostar lá na frente, lá no final, quem você acha que ainda levaria o campeonato? Cara, eu ainda aposto no Lewis. No Lewis. Eu ainda aposto no Lewis, tá? Mas, cara, tô apostando no Lewis pelo seguinte: a gente não conseguiu analisar na Hungria, porque o Bottas fez o favor de tirar o Sim. Verstappen. Tirar não, né? Mas praticamente tirar de combate, né? O Verstappen correu com meio carro, né? Eu vi a foto hoje de manhã lá do bar de Sim, bordo, todo arrancado, assoalho. Né? Eu queria ter visto o Verstappen na corrida, se ele ia correr com o fígado ou se ele ia correr com a mente forte que ele vinha correndo até o sim. acidente de Silverstone. Porque, assim, analisando o Verstappen, como ele estava até o acidente, mentalmente, naquele momento, né? Às Uhum. vezes o piloto ele entra no momento que a vida dele está legal, a vida pessoal está Sim, bacana, a pilotagem dele está no fino, ele se entendeu com o carro, tem um carro bom. Sabe quando tudo corrobora sim. para aquele momento mágico na carreira? Então, o Verstappen vinha nesse momento, na minha análise. Né? Só que a gente precisa ver, e agora infelizmente vieram as férias, né? Como é que vai estar o Verstappen querendo dar o troco? Se ele vai estar com aquela pilotagem É, mais racional, entendeu? Se ele vai estar com aquela força mental, ou se ele vai querer dar aquela coisa do troco na raiva, sabe? Porque eu acho que a raiva ela pode ser a grande inimiga do exato. Verstappen. Aquela coisa da afobação, de dar o troco a qualquer Sim, custo. Eu acho que. E a Red Bull também, tá? Isso vale para a equipe Red Bull. Christian Horner, Helmut Marko, todo o ambiente na equipe. Eu acho que esse clima beligerante aí só vai atrapalhar a Red Bull. Vai atrapalhar mais a Red Bull do que a Mercedes. Entendeu? exato. A Mercedes tem um know-how aí de títulos que. E o Lewis ele tem um equilíbrio mental muito, muito grande, muito forte. Ele aprendeu a canalizar muito bem as frustrações a favor dele. Né? Eu acho que, como eu disse agora há pouco, o título do Rosberg Divisor de águas. era o que faltava para o Lewis ser um piloto mais completo.
Ele assimilar o golpe e se transformar num piloto impressionante. Agora, eu apostei no Lewis, mas assim, porque você pediu para escolher um, tá? Mas está bem difícil. Eu acho que isso que é legal desse campeonato, não dá para fazer prognóstico. Ah, a Bélgica é uma pista da Red Bull, é uma pista... Não dá para saber. Eu não esperava a Mercedes tão bem na Hungria, sinceramente. Foi uma classificação muito boa da Mercedes. E corrobora com o meu diagnóstico o seguinte, o Bottas ficou em segundo. O Bottas ficou na primeira fila, que o carro melhorou bastante. Concorda comigo? Concordo Se fosse uma pole do Lewis, que ele arrancou ali na unha, sim, Bottas estaria lá em quarto, quinto. Tipo né? Silverstone, né? Na sexta-feira. Exatamente. Né? Então, esse campeonato desse ano, claro que mais emocionante, está me lembrando um pouco de 2017. 2017, não sei se vocês lembram disso, o Lewis apelidou o carro o W08 de Diva, porque cada pista estava de um jeito. Era um carro difícil, o carro de 2017. Ele não tinha um comportamento linear. Uhum. E eu percebo que esse ano está assim. 2017 era legal. Você nunca sabia se era a Ferrari Sim. ou a Mercedes. Cada corrida era uma história. Né? Por exemplo, a Ferrari estava muito bem para Singapura. E a Mercedes falou que tudo bem que com aquele alto strike do Vettel no Kimi, né? Sim, sim. Mas, enfim. Por exemplo, o Lewis venceu na Hungria, que é uma surpresa para mim. Não dá para fazer prognóstico. Monza, por exemplo, você apostaria em quem? Até nos últimos anos você fala, motor Mercedes, né? Motor Mercedes. Agora, não tem como fazer prognóstico. Não tem. Porque o motor Honda melhorou muito. Sim, sim. Né, você falou de Hamilton, falou de Verstappen. Eu acho que não só, você falou, a gente tem o privilégio de ver o Verstappen e tal, mas eu acho que a gente está com o privilégio de ver uma geração muito forte. Maravilhosa. Né? Leclerc, Norris, tem o Leclerc, o Ricardo, que apesar de estar apagado, eu acho ele muito bom. Ele é um pilotaço. O Russell, tem esse jovem aí que deu um trabalho para o Lewis Hamilton, o jovem Alonso aí também. Né? Nossa, Alonso, nossa, eu sou fã dele pra caramba, cara. Eu sou muito fã do Alonso. Sim. Tanto que em 2017 deu tela azul, a hora que eu vi Lewis e Alonso na equipe, eu buguei, cara. Para mim foi fantástico, cara. Fantástico. Alonso tem muito da minha admiração. Acho ele um pilotaço. Sim. Não, o que ele fez Não, valeu o GP, né, meu? Valeu o GP. Maravilhoso. O Lewis com sangue nos olhos, o Alonso também. Cara, foi maravilhoso, um vencedor inédito, né? Sim. Ocon. Cara, eu gostei muito dessa corrida. O GP da Hungria, fechamos a primeira parte do campeonato em grande estilo, né? Exatamente. Essa punição do Vettel aí, que tinha que ter alguma coisinha para dar um... ainda estamos na esperança porque a Aston Martin falou, não, o combustível tá lá, a bomba que não conseguiu puxar. Então, exato. Tá tentando ainda, né? Eu vi isso. Tomara que consiga. Seria um pecado muito grande. Apesar de que para o Lewis seria bom mais uns pontinhos, mas, muita sacanagem, cara. Assim, a parte burocrática, técnica, se sobrepor ao esporte, né, dessa maneira. Exato. Acho que eles podiam rever esse regulamento aí, desclassificar, podia ter uma punição de tempo, né? A crescer 10 segundos. Uma coisa que eu ouvi o Lito Cavalcante falando, ele falou assim, essa análise do combustível podia ser feito antes, né, da corrida. O tanque tá cheio. O tanque tá cheio, tira 1 litro aí, beleza. Tá, vamos analisar aqui, tá tudo certo. Corre aí. Isso, eu vi o Lito falando ontem na live dele, né? Isso. Né? Lacra o carro e boa. Acho que seria mais interessante. Também acho. Para análise. Outra coisa também que nós leigos pensamos, tem que ser 1 litro de amostra, não pode ser os 300 ml, não tá valendo, não? Para fazer a análise, né? Não, mas porque é dividido em 3, né? Essa amostra, né? É por isso? Um terço vai para a FIA, que é a FIA que analisa, um terço vai para uma empresa independente e outro 1 terço fica para a equipe como contraprova ali, né? Entendi, cara. Legal você me falar isso. Eu não li sobre isso. Bacana, não sabia. É por isso. Então por isso. Aí 100 ml para cada parte já fica.
né? E essa Mas regra aí, ela surgiu por causa daquela... o Lewis, né? Na primeira vitória do Maldonado, né? De Williams. sim, O Lewis tinha feito a pole e ficou sem combustível na classificação, né? sim. Exatamente, né? Mas só que antigamente eles até podiam desmontar o motor, tá? Agora não pode mais. Agora tem Não que pode. ser, o máximo é virar o carro ali, erguer o carro e tentar virar, mas só isso. Mas agora, Raí, falando um pouco de design de capacetes, você falou lá no começo, né, que antigamente os capacetes eram mais simples assim. O que aconteceu assim? Porque assim, eu cresci vendo, marcando o cara, identificando o piloto pelo capacete, aquele capacete que era, desculpe o termo, introcável, né? Introcável, o piloto não trocava o design. E eu, pelo menos, né, achava lindo os designs mais simples. Por exemplo, eu gostava muito do capacete do Alboreto, do Damon Hill, e para mim o mais lindo da história da Fórmula 1, que é o do Mika Hakkinen. E hoje, né, são capacetes assim que eles são muito mais elaborados e na sua opinião, assim, perdeu um pouquinho a identidade do piloto? Como é que se deu essa evolução assim no design dos capacetes do que era antigamente, assim, linhas mais simples e tudo mais até o dia de hoje? Então, eu não escondo, sempre falo nas lives, sempre comento com todo mundo que, assim, até pela minha formação de desenho industrial, né, eu sou muito apegado na questão da identidade visual. Né? Então, eu acho que isso vale para uma marca, vale para o design de capacete, para qualquer identidade visual corporativa ou pessoal. É contra-instintivo para mim essas mudanças, de capacete o tempo inteiro. Eu sou muito de respeitar a identidade visual. Eu, se fosse piloto, ou se eu pudesse recomendar aos meus pilotos o mesmo desenho para a vida toda, com pequenas evoluções, eu faria. E tanto que o capacete que eu fiz do Bruno, que ganhou o concurso, eu só peguei as faixas do Ayrton e desenhei uns 50. É sagrado o desenho, não pode inventar muita coisa. Então, o que eu acho? Bom, primeiro, do lado profissional, a gente precisa atender o mercado, né? Claro. Então, a gente, né, eu já tentei sutilmente sugerir ao Lewis, vamos manter o desenho. Eu até gostaria que o Luiz voltasse com o desenho dele do começo da carreira, com pequenas adaptações, né, de patrocínio. A gente tem um halo duplo hoje, com 2 fileiras de patrocínio, CrowdStrike, Monster em cima. Isso deu uma dor de cabeça esse ano. Mas tem muito patrocínio também hoje, né? Há de se dizer isso. Da Red Bull, principalmente, né? Não, aquilo lá, putz, a identidade da equipe, né, do piloto, acaba sendo secundário, né, infelizmente. Mas você vê, os capacetes da AlphaTauri, tá impossível distinguir o Gasly e o Tsunoda, eles não combinaram direito, né, antes da temporada, ficaram muito parecidos. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que esse incremento de linhas, de detalhes, de efeitos, eles meio que surgiram junto com softwares de criação. Na medida que os softwares de criação foram se popularizando e os designers, os profissionais de criação foram tendo mais acesso aos Photoshops, Illustrator, Corel da vida, eles perceberam um ganho muito grande de produtividade na elaboração do desenho e os recursos, né, os efeitos, a riqueza de detalhes que foi possível inserir no layout, nas ilustrações. Hoje tem um efeito para você fazer um desenho na mão, com canetinha, como era antigamente, com giz, tudo mais, giz pastel, marker, etc. Não era todo mundo que conseguia fazer os efeitos de profundidade na mão. No computador já facilita um pouco. Então, essa facilidade dos recursos de software em criações no computador criou um mundo de possibilidades. E a hora que os pintores conseguiram reproduzir esses efeitos, aí virou meio que uma corrida, vamos dizer assim, para usar bastante efeito, se diferenciar também, como diferencial competitivo.
no uso de texturas diferentes, de materiais diferentes, tintas diferentes, né? Mas eu acho... O que acontece? Esses capacetes muito elaborados, eles são muito bonitos aqui, você segurando ele assim até 1 metro de distância. Sei lá, passou 30, 50 metros, ele já embaralha tudo. Sim. Né? Ele mistura as linhas. É assim, com todo respeito, eu acho que as artes de hoje, eu faço muito capacete assim, com bastante efeito, com volume, sombra, volumetria, efeito de profundidade, sobreposição, efeitos 3D. Eles são verdadeiras obras de arte, você analisando de perto. Mas lá na pista, eu acho que perde aquilo de ser a segundo rosto do piloto, o RG do piloto nas pistas. Exato. Eu me lembro, né, lá nos meus primeiros anos de Interlagos, você lá do setor G, você conseguia ver um pouquinho do final da curva do café ali, a última viradinha ali da reta dos boxes, aparecia um pouquinho ali, né? Antes da torre, aparecia um pouquinho do Fórmula 1 ali. Antes de entrar no prédio dos boxes, você via um pouquinho assim, a cabecinha do piloto. Ah, é o Senna ali. Entendeu? É o Piquet, é o Hackney. Entendeu? Então, eu acho que isso, ainda mais com o halo hoje em dia, né? No caso da Fórmula 1 em especial. Você acha que um dia os caras podem já pensei, pô, por que os caras não pintam o halo, sei lá, da Ferrari, um de vermelho e um de preto, para diferenciar os pilotos? Você acha que eles podem eu cheguei... estilizar o halo ali também para identificar o piloto? Exato. Eu nunca fiz, tá? Mas eu já vi estudos, se eu não me engano, acho que o Xambu fez uns estudos, né, na época, que eu acho que seria interessante, né? Espelhar meio que o design do capacete no halo, né? Inclusive, sutilmente a Mercedes fez no ano passado, esse ano tirou, eu achei uma pena. Do lado de dentro do halo, para a câmera on-board, a Mercedes do ano passado ela tinha um leve degradê assim, onde aparecem aqueles gráficos de contagia, de força G, do lado de dentro do halo, né? Para quem olha no on-board. O halo do Bottas tinha um filete azul e o halo do Lewis tinha um filetinho roxo. Sim. Esse ano eles deixaram aquela peça complementar do halo, aquela asa que tem em cima do halo, no azul Petronas para os dois. Aí descaracterizou um pouco. Sim. Mas, enfim, em termos de identidade visual, leitura na pista, identificação, eu prefiro os clássicos também. Legal. E hoje, graças a Deus, assim, eu posso falar para você que já tem bastante gente pedindo desenho mais clássico aí no dia a dia ali do nosso trabalho. Show. E é um prazer fazer, porque é muito mais desafiador você, com poucos traços e poucas linhas, criar uma linha marcante, forte, que identifique o piloto. Né? Eu estou contigo nessa. Eu ainda, se eu pudesse escolher, eu faria sempre com linhas mais clássicas, com certeza. E como que é o processo de criação? Ou seja, como é que assim, o briefing, do briefing até o momento que você entrega, assim, como é que é esse processo todo, assim, o que você procura de característica, como é que você consegue transformar aquilo que o cara fala, pô, eu quero um capacete que tem uma lembrança, uma referência, sei lá, ao meu pai, ao meu filho, como é que é esse processo todo? É muito legal, porque assim, cada caso é um caso, né? Não existe uma receita pronta. Então, você pesquisar é muito importante, fazer um trabalho de pesquisa bem elaborado. Então, por exemplo, você tem clientes que eles chegam com esboço já. Ele faz na canetinha, no lápis, aí eu quero isso aqui. Então você evolui, né? Dá o seu toque e tal. E você meio que tangibiliza aquilo que já está na mente do piloto, né? E tem casos que, puta, não sei o que eu quero. Né? Acho que foi semana passada a gente fez um layout. Pô, que cores você gosta? Meu, não sei. Tem algum capacete de referência? Meu, não sei. E aí entra o trabalho de briefing, que é legal. Então, o que a gente faz? Se o cliente tem as redes sociais abertas, eu dou uma xeretada na vida do cara, você tenta descobrir que banda que o cara gosta, que time que o cara torce, que tipo de automobilismo que ele curte mais, um off-road, um on-road, se ele é do asfalto, se ele é da terra, entendeu? Então, tudo acaba virando pista nesse trabalho de pesquisa para você elaborar um briefing. A gente tem um questionário de briefing que eu desenvolvi junto lá com a CID, que a gente usa o mesmo, e é bem detalhado, a gente procura extrair o máximo de informação.
Mas isso não deixa de fazer com que a gente faça uma pesquisa minuciosa, né? E às vezes o cliente tem a rede social fechada, não tem rede social, é mais complicado. A gente tem que entrar em contato, conversar, bater um papo, né? Mas o briefing é importantíssimo para você não ficar na tentativa e erro. Até porque a tentativa e erro tira um pouco da personificação do cliente. Sim. O ideal é você passar a essência do piloto para o capacete dele, né? Então a fase de briefing é fundamental. Por exemplo, tem um amigo meu aqui de Campinas, ele fez o capacete dele, ele corre de kart indoor, o Guilherme Mais, ele é médico, né? E o sobrenome dele é Mais, né? Então, pô, e aí eu fui conversando com ele e tal, não sei o quê, a gente lembrou da fase DJ dele. Ele na faculdade de medicina, ele tocava de DJ em festa, né? Então, poxa, cara, olha só, então você tem o mais, o símbolo de mais para explorar, que é o símbolo clássico da medicina, Sim. e você tem elementos de música eletrônica, entendeu? Então, pô, isso foi a cereja do bolo, né? Unir uma coisa que lembrasse medicina, mas uma coisa meio techno, meio de música eletrônica e tal. Então, essas coisas enriquecem a criação, né? Eu me lembro que eu estava fazendo no capacete dele, no fundo azul, uns elementos que lembravam eletrocardiograma, né? E a gente lembrou da fase DJ, eu já mudei para os equalizadores Que legal. entendeu? De mixer. Então, entendeu? Você percebe como você dá um toque de personalidade pro capacete com essa pesquisa minuciosa, né? E esse trabalho de pesquisa é tudo. Esse é o conselho que eu dou para quem trabalha com criação. É isso, a pesquisa. Eu sei que os prazos são sempre corridos, é correria, é pressão, mas é importante tirar um tempinho para a criação. Por exemplo, o roxo do Lewis, né? Quando surgiu o roxo no ano passado, inicialmente com o capacete branco, né? Que acabou não sendo usado, foi usado nos testes de inverno. Chegou aí para a Austrália, mas ninguém correu na Austrália, né? O Lewis pegou e falou para mim no ano passado. Eu tinha aprovado já o design do ano passado com vermelho. Ia ser vermelho e branco, com detalhes amarelo, como sempre foi. E ele tinha aprovado, né, foram acho que só 10 desenhos em 2020. 2019 tinham sido 33. Falei, Nossa. O Lewis ele é muito exigente, não é fácil de acertar de primeira, não. Aí no ano passado foram só 10. Falei, pô, beleza, cara, ó, já provou. Sabe quando você tá aquele alívio? Nossa, né, aquela pressão, né? Pô, desenhar para piloto, para o Lewis, principalmente, a gente se sente pressionado, né? Não vou falar para você, sou experiente, faço tranquilo. Não, o prazo passando ali, tem teste de inverno, você fica pilhado, né? E aí ele falou, puta, já estava tudo aprovado, cara. Ele vira uns 2, 3 dias depois. Aí eu queria uma cor totalmente nova, com esse desenho, mas eu queria uma cor totalmente nova. Falei, mas Lewis, você tem alguma ideia? Não, não tem. Vamos pesquisar, né? Aí, era de 2018 para 2019, vi que foi um ano que ele estava mais envolvido com a Tommy Hilfiger, de fazer coleção de roupa. Né? E aí comecei a ver que muitas das roupas dele tinham em algum momento, pelo menos algum detalhe de roxo ou de lilás, né? De violeta. E aí pesquisando, eu achei o Pagani Zonda dele. Eu lembro quando ele tinha comprado aquele carro, aquele Pagani Zonda roxo, só que naquela ocasião eu tinha me esquecido. Olha como foi bom pesquisar. Eu estava com o roxo na cabeça. A hora que eu vi o Pagani, ele andando de Pagani Zonda, falei, puta, é o roxo. Aí eu mandei o roxo, puta, ele adorou, cara. Adorou. Adorou e, meu, a crítica, eu fiquei um pouco apreensivo, eu falei, nossa, né? Que eu me preocupo com os fãs também, viu? Isso é importante que vocês saibam. E que nem para todos eles, o capacete do Rubinho, esse ano fez o capacete de 40 anos de carreira. Então, quando você cria, você está pensando no Rubinho, mas você está pensando nos fãs também. Né? Você está pensando o que o Alan vai achar, o que o Cid Mosca acharia, o que o Rubinho vai achar, o que os fãs vão achar, entendeu? Então, a gente pensa macro. E eu falei, cara, esse roxo vai ser 880, né?
Aí o dia que ele postou, cara, que a galera começou a gostar, puta, eu fiquei tão feliz, mano. Então, assim, é uma cor que inédita na Fórmula 1 nos últimos, sei lá, 30 anos. Não me recordo de ter visto piloto com capacete roxo. Um piloto usou nos anos 70, mas era um piloto de não muita expressão, não vou me lembrar o nome agora. Ele usou roxo, mas foi um piloto de carreira curta também, pouco expressiva. Mas eu confesso que eu descobri depois, tá? Na minha pesquisa eu não tinha achado o cara. Então, pelo menos para a Fórmula 1 atual, uma cor exclusiva, uma cor inédita, e que, já que a gente não consegue ter a identidade visual tão marcante com as linhas, eu pensei, vamos pegar uma cor que, meu, é a cor do... Sim. Vamos dizer assim, a cor institucional do Lewis, entendeu? E ele adotou, né? Foi legal. Inclusive, ele adotou para todos os materiais dele, de publicitários, de divulgação, o roxo acabou sendo... Ele adotou o roxo como cor institucional, vamos dizer assim. Legal. Então, é a cor do Lewis, né? Sim. Então, eu fiquei muito feliz por isso. A gente, até por uma ausência de briefing, eu quero uma nova cor. Qual? Não sei. Então, é o que eu falo, trabalho de pesquisa. Então, eu vi o roxo em várias das roupas da coleção dele da Tommy, encontrei o Paganizonda e pronto, beleza, roxo. E com a vantagem de que a gente conseguiu uma identidade única com uma cor. Mesmo o Lewis mudando as linhas, isso é uma coisa que ele gosta, não adianta, ele gosta de mudar o desenho todo ano, mas pelo menos ele fica com o desenho o ano inteiro. Né? Legal, legal. Agora Rai, tirando o do Senna, o do Piquet e o do Butsen, 3 pinturas de capacetes ali clássicas que você gosta, que você acha lindo, que você tem digamos, preferência, ou que você tinha quando era criança, quando era adolescente, e qual a sua pintura, a sua criação, assim, que você, digamos, se é que você tem uma, assim, que você acha que ficou a mais bonita, ou que você mais gostou, enfim, assim, agora sim, tirando o lado emocional, tá? O lado profissional, só com o profissional, Rai. Tá. Bom, capacetes clássicos, assim, da infância, Ed Sheever, lembra do Ed Sheever, da Estrela? Lembro, lindo o capacete dele. Capacete animal, né? Lindo. Do Ed Sheever, o capacete do Roberto Moreno. Lindo, amarelo. Maravilhoso. E o do Maurício Gugelmin, cara. Sim, laranja. Cara, é difícil falar pouco. Eu falei para você, o Thierry Boutsen, né, agora há pouco também. O do Damon Hill, do Gran Hill e do Damon Hill, acho espetacular, concordo com você. Hackney, David Coulthard também, espetacular. Eu gostava do Leto, não sei se você lembra do Leto, que era JJ Leto, sim. Muito legal. O do Stephen Johansson com as folhinhas também, né? Sim. Stephen Johansson, o Stefan Beloff. Sabe um design lindo que pouca gente fala, cara? Alan Prost. Ele era muito à frente do tempo dele. Se você olhar a primeira versão ainda não tinha aquela asinha. Sim. Ela cortava, chanfrava bicudinho, assim. Os traços cortados, assim, meio que se sobrepondo. Ele era de um design muito sofisticado para a época. Ele estava um passo à frente em termos de design para a época. E o Nigel Mansell, pelo amor de Deus, o capacete do Mansell é espetacular. É difícil escolher 3, viu? Mas para escolher 3, então, vamos pegar 2 brasileiros. Vamos pegar, tirando o Senna e o Piquet, que eu já tinha falado, o Roberto Moreno e o Maurício Gugelmin, cara. Eu achava lindo do Rossetti também na Fórmula 1. Do Ricardo Rossetti, ele é muito legal. Aquele R verde e amarelo, do branco, né? Verde, amarelo e azul. Parece que eram as cores da bandeira da Jamaica, parecia até, né? Preto, verde e amarelo, né? Exato. E outro muito bonito também era do Pedro Paulo Diniz, né? Sim. Que era meio que uma releitura do José Carlos Patti. José Carlos Patti, né? Exatamente. O Pedro Paulo Diniz era muito bonito, com aquele azul cromado. E os capacetes do Massa, eu gosto de todos eles. Sim. Desde os primeiros do Cid até a última versão do JMD, eu acho muito bonito, cara. Muito bonito. E o Massa foi um que sempre manteve, né, a essência da pintura, né? Muito legal. Você vê que ele teve uma evolução, sim, mas baseado sempre no mesmo design. Exato. Né? Se você pegar o último capacete dele,
É como se tivesse torcido as linhas do capacete Aham. original, relaxado as linhas, né? Sim. Ficou sinuoso, mas é basicamente aquele mesmo desenho. Eu acho que o capacete do Massa é um case de sucesso dos bons da Fórmula 1. Sim. E o do Schumacher, quando ficou todo vermelho, Aham. eu confesso que aquele degradê do Schumacher na lateral, degradê é uma coisa, sei lá, particularmente, eu acho que na hora da pintura o degradê pode ficar fatiado, a Aham. transição de cor, Sim. às vezes pode não ficar muito legal. Eu não sou muito fã dessas transições de degradê, Aham. né? Então, aquela bandeira da Alemanha que o Schumacher tinha na época da Benetton e no Sim. começo de Ferrari, eu não era muito fã, não. Mas quando o capacete ficou vermelho, cara, É. puta, aí... O capacete do Schumacher, o primeiro, aquela parte em cima azul, aquele efeito. Uma vez alguém me falou que aquele efeito o pessoal não usa mais, que está meio ultrapassado, mas eu achava aquele efeito tão lindo. O Rubinho usa até hoje algo semelhante no Sim. teto, né? O Aham. Pietro, o Fittipaldi, o Enzo Fittipaldi também. Eu faço para eles usam efeito semelhante. Eu acho legal pra caramba, cara. Eu acho legal pra caramba também. Essa coisa de Ah, design e na moda a gente vê muito isso, é uhum. meio que cíclica, né? Sim. Eu espero. Você vê, você quer um exemplo muito bacana? Acredito que você deva gostar de carro também, porque quem Sim. gosta de Fórmula 1 acaba gostando de carro também. Uhum. Você vê as marcas de carro como estão ficando flat, o design? Sim. Né? A Volkswagen tirou totalmente o efeito tridimensional, tá chapadinho. Uhum. Né? A Sim. Peugeot fez um escudinho no lugar do leão, a Fiat tirou aquela moldura, escreveu. Sim. Então os logos estão ficando flat, sem Exato. efeito. Então eu espero que isso chegue para os capacetes, essa tendência. Tomara. E vai ser Mas muito você não falou legal. do seu agora. Você não falou do seu, da sua criação. Ah, o meu? É. Ah, deixa eu pegar ele aqui, pô. Então vai lá. Dá licencinha aí, depois você edita. Ah, tá aqui, ó. Faço questão de mostrar. Ele é um mix de clássico com moderno, mas pegando mais para o clássico, tá? Não tem muitos efeitos. Então tá. Deixa eu tirar ele aqui. Olá. Ó, aqui, ó. Liserona espelhada. Vou mostrar ele de longe. Ó. Que lindo, cara. Meu Então Deus. ele tem um pouco do Bruno Senna e do Ayrton, né? Sim. E o que ele tem, assim? Eu gosto muito de música eletrônica também. Minha banda favorita chama-se Kraftwerk, é uma banda alemã, não sei se você já ouviu falar. Não. Alemão só conhece o Rammstein. Rammstein fez já remix do Kraftwerk. É, aí, ó. Procura lá, você vai gostar então. Tá. O que acontece? Eu quis que o capacete tivesse meio que formas de máquina, entendeu? Uhum. Como se fossem chapas colocadas, sabe? Construídas igual ao avião, para que Sim. lembrasse aviação também, lembrasse um pouco de máquina, de aviação. Então você tem as linhas meio que homem-máquina, assim, entendeu? Você tem os detalhezinhos, assim, Olha só. de circuito e tal. Então é um amarelo, não sei se dá para ver no vídeo, um amarelo perolizado igual era o da Renault, até ano Uhum. passado. Tá vendo? Sim, sim, E no sim. highlight branquinho não é o amarelo do Senna, é Sim. o amarelo pérola. Né? Lindíssimo. Então você tem aqui, você vai tendo as homenagens, a Autotrack, quem que é? É o Piquet, né? Por quê? Sabe quem me deu esse capacete? Não. Nelsinho, cara. Ah, é mesmo? Encomendei o capacete com ele trouxe para mim, né? Eu achando que ia pagar, tal. Chegou, me deu de presente, cara. Que legal, cara. Então aqui tem a Autotrack, que é do Nelson, Sim. a Birrane, que é a cachaça dele. Então você vê, você pegar um capacete do que um Piquet te deu, fazer do Senna. Exato. Percebe a maturidade minha e dele. Sim. Exato. Nelson é muito gente boa, cara. Sim. Eu sempre agradeço ele o máximo que eu posso. Então, assim, é um Senna, Bruno Senna com as cores metálicas, tá vendo? Uhum. E aqui no teto você tem, ó, Lewis Lewis, Hamilton. o meu logo, né, Caudato Sim. Design. E aqui, ó, não podia faltar aviação. Ah, sim. Aqui é o F-14 Tomcat, que é meu avião favorito do filme Top Gun, que é o meu filme favorito. Então somos do. Pô, que isso, cara, que isso. Top Gun, Top Gun, eu sei as falas de cor em inglês, português. Nossa, eu também. É doença, é doença. Eu também. Meu Deus do céu. F-14,
O F-14 eu falo que é estranho isso, mas você sentir amor numa máquina é como se fosse gente. Então, Nossa, cara. em 97 eu tive com os meus pais em Nova York, né? 97, foi, antes do 11 de setembro. E, cara, e naquela época a internet estava engatinhando, tal, era viagem de fim Sim. de ano com meu pai, com minha mãe e tal, meu irmão. E eu não sabia, cara, lá em Nova York tem um museu chamado Intrepid, que é um porta-aviões desativado que eles transformaram em museu. Uhum. E lá no lobby do hotel tinha uns panfletinhos, assim, de passeio, sugestão de passeios, né? Porra, tava menos 25 em Nova York, cara, menos 20, menos... Foi final, cara, eu nunca Tá passei... louco. Cara, acho que se eu fosse lá hoje, minha arritmia voltava, bicho. Não dá, não. Né? Mas esse frio que fez essa semana aqui já foi ruim pra caramba. Aí, meu, fomos lá no porta-aviões. Eu ainda falei pro meu pai, meu, se tiver F-14 lá, eu vou chorar. Nossa, cara. Não vem me dar bronca, não, que eu vou chorar. Meu, a hora que eu entrei na porta de vidro, assim, do que Nossa. seria a torre, né? Daquela torre do porta-aviões, Sim. cara, abri a porta de vidro, assim, você desce uma escadinha, a hora que você dá tá o F-14, assim, cara. Nossa. Puta, Sensacional. cara, nossa. Chorava igual criança. Que Parecia que eu coisa. estava vendo uma entidade, sabe? Um ser. Puta, só quem foi adolescente, criança nos anos 80, ali, é, 90, que entende isso. E agora eu vou te perguntar, então. Qual o capacete que você, da pintura que você era a sua preferida? Do Maverick, Goose, Iceman, Slider, Cougar, Merlin, Viper, Jester? cara, a do Viper é animal. Do Eu, Viper. eu cogitei fazer a do Maverick para mim, né? Aham. Mas o lance do capacete do Maverick é encaixar no Sim. Maverick. Então você tem que ter um Aham. nome, escrever alguma coisa que É. encaixe. Caldato, Raí, não deu. É. Eu cheguei a cogitar fazer do Maverick. Mas o capacete do Jester, né, cara? Sim, Perdão, do Viper, com aquela é do víbora, Jester, né? mas o Jester também, O o Jester é Jester era legal também. preto, né? Se eu não me engano, era Isso, preto do Jester, né? era preto. O capacete do Iceman era muito legal. Sim. O do Merlin. O do Cougar, né? Com o olharzinho Aham. do felino Cougar, né? Sim. Eu não sei qual que é a tradução de Cougar. Seria puma, alguma coisa assim, né? Não sei também. Espécie de puma, de jaguar, né? É. É um felino menor, né? Cougar. E, puta, cara, mas era demais, né? Top Gun é aguardando ansiosamente o 2 aí, Sim. né? Meu Nossa. Deus. Meu Deus, cara. Olha. Eu sou igual a você, cara. As minhas irmãs, quando saiu o trailer do 2, elas até falaram assim: Meu Deus, vai lá, vai o menino decorar as falas de novo desse filme. Né? É isso aí. É isso aí. É desse jeito. Eu tudo que eu acho do Top Gun, eu baixei achei na época do Napster ainda. Sim. O pessoal tirou da trilha do filme as músicas do filme, sabe? As trilhas instrumentais do início do Sim. filme. Cara, animal. Eu baixo tudo que é de Top Gun, eu É bom, baixo, né? cara. Pô, Não, e o mais beleza. legal dessa viagem, só para complementar, quando essa foi uma viagem grande que a gente fez com meus pais, foi aquela época que o dólar estava 1 para 1. Eu lembro meu pai falando assim para a gente: vamos viajar agora, porque depois isso aqui tá bom demais para durar muito tempo, né? E a gente viajou 2 anos seguidos para o exterior. E eu me lembro, daí a gente saiu de Nova York, fomos para São Francisco. E de São Francisco fomos para Los Angeles. E, você não vai acreditar no que eu vi, cara. Foi um dos ápices da minha vida. No voo, então, São Francisco é no norte, fica ao norte da Califórnia, Sim. né? Los Angeles está embaixo. San Diego, onde fica Top Gun, a cidade de Miramar, né, Figertown, ela fica a noroeste assim de Los Angeles, né, San Diego. Eu falei pro meu irmão, cara, a gente estava no 737-300 da Southwest, aquela companhia americana. Nos sentamos na janelinha do lado direito, assim, do avião. Falei, fica esperto, porque pelos meus cálculos a gente vai passar em cima de Top Gun, da cidade dos caças, em Figertown. Cara, não deu outra. A gente estava voando assim, claro, bem mais baixo que a gente, mas deu para ver a cena, né? Clássica do Top Gun, 2 A4 perseguindo 2 F-14. Então, tipo assim, era o Jester
e o Viper perseguindo o Maverick Iceman. Então eu vi o F-14 voando embaixo de um avião, cara. Meu, que coisa. Tava longe, assim, eu vi eles assim, pequenininho. Mas o F-14 com asa fechada, né? É inconfundível. E assim, né? Pelo amor de Deus, todo esse passeio aí, eu tenho certeza que você estava com o Ray-Ban aviador, né? Claro, pô. Claro. Não, e assim, tinha que ter, né? Meu pai me zoava, você é motorista do Cometa ou é aviador? Eu falei, não, é aviador, pô. Ele ficava me enchendo o saco. Mas enfim, então a gente viu o F-14 passando embaixo da gente, meu, eu ganhei a viagem. Já estava feliz da vida de ter visto ele no museu, em Nova York, né? Mas, cara, depois que eu vi ele voando, aí valeu a viagem, cara. Sensacional. Valeu a viagem. Eu quero voltar lá, quero voltar ainda para Nova York, que é uma cidade muito legal, e levar minha esposa e minha filha. Hoje o F-14 ele está no mesmo museu, só que ao invés dele estar no subterrâneo, que desce aquele elevador, sabe? Sim. Quando eu fui, ele estava embaixo, no subterrâneo. Hoje ele está no deck, lá em cima. Sensacional. Procura depois, chama Intrepid. Intrepid. E o que está lá, cara, é o F-14A, protótipo de teste. Os primeiros F-14 que voaram, tá lá na... Sensacional. Coisa linda. Não, meu pai e minha mãe tiram sarro até hoje. Eu chegava no avião, eu beijava o avião, cara. Encostava nele assim, eu dava beijo, cara. Os gringos tudo me olhando assim, esse cara é louco. Pô, imagina, cara, imagina. Chegou lá e fez, né? Fez aquele sinalzinho, né? Né, o joinha. Usar catapulta, né? Lindo, cara. E assim, muito legal. Aí tinha A4, tinha F4 Phantom, para quem gosta de avião. E tinha inclusive um MiG-17, cara. Imagina um russo chegar lá e ver um MiG no porta-aviões americano, né? Como é que os caras conseguiram, né? Não, muito legal, cara. Inclusive, em 2019, a gente fez um Mirage, eu e o Alan, a gente fez um Mirage em homenagem ao Ayrton, né? Pedido da Força Aérea de Anápolis, né? E, cara, você não vai acreditar, a hora que eu cheguei lá na sala de briefing dos pilotos lá da Força Aérea, eles têm aquelas maquetinhas, né? Que nem no filme você via eles com umas maquetinhas de avião. Sim. Dando instrução, né? Com cabinho para mostrar a manobra, né? Pô, cheguei lá em Anápolis, eles tinham a maquetinha do F-5, preto com a estrela vermelha, que no Top Gun era o MiG-28, né? Sim. Eu falei, pô, caramba, vocês têm MiG-28 aqui, eles deram risada. É bem de quem gosta de Top Gun, para qualquer um F-5 preto, né? Mas para quem conhece o filme, é o MiG-28. Nossa, sensacional. Aí, olha, cara, eu poderia ficar horas aqui batendo papo com você, porque tá muito sensacional a conversa, mas eu vou já partir para o encerramento, porque, né, para ficar, claro. Quem sabe, uma próxima conversa, né, porque sensacional, muita história boa, muita história, pessoal, tem certeza que vai curtir muito, né, de tudo, de Fórmula 1, de infância, de design, de tudo mais, de vida, principalmente, né, porque, pô, história sensacional que você contou aí pra gente. E para a gente encerrar, Raí, eu quero pedir o seguinte, você lá, aquele garoto lá que olhou lá no alambrado lá e falou, puta, um dia eu vou viver disso. Se alguém que está assistindo aqui, de repente, essa entrevista e pensa, poxa, um dia eu quero viver disso também. Você teria alguma dica, algum conselho, alguma coisa para dizer para quem está assistindo aqui a gente, de repente, tem esse sonho de um dia profissionalmente ser como você, de conseguir viver do seu sonho, de trabalhar com automobilismo, Fórmula 1 ou qualquer outro sonho que seja? O primeiro conselho que eu dou, por mais clichê que pareça, é você acreditar nesse seu sonho. Entendeu? A gente vai crescendo, a gente vai ficando adulto, as responsabilidades aumentam, os boletos chegam, né? E a gente vai meio que se endurecendo um pouco, procurando ser mais prático. Preciso pagar minhas contas, preciso pôr comida na mesa, preciso isso, preciso aquilo, né? E às vezes o mundo sufoca a gente, não deixando espaço para os nossos sonhos. Então, se você deixar aquela criança viva dentro de você sempre, ela vai te lembrar do que você realmente gosta. E se você crescer se lembrando daquilo que você gosta, mantendo o seu sonho vivo,
com certeza você vai chegar lá. Parece clichê o que eu estou falando, mas se perguntassem para mim 10, 15 anos atrás, se alguém me contasse, viesse um cara do futuro, ó, você vai fazer isso, 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 eu ia rir na cara do cara, entendeu? Então, não podemos deixar de acreditar nunca, tentar ver aquilo que balança o seu coração, o que mexe com você, o que você gostaria de acordar todo dia de manhã para fazer, porque é trabalho, tem os seus problemas, o seu lado duro. Então, já que a gente tem que trabalhar, então vamos fazer o que a gente ama. Não se deixe censurar por outras pessoas, mesmo que sejam seus pais. Os meus me incentivaram, o lado da medicina foi só um pouquinho, depois me incentivaram em muito, sou muito grato a eles, respeitaram o meu sonho. E assim, acreditar, primeiro identificar o que você gosta e se dar um tempo também para identificar. Outra coisa que eu acho que é muito cruel é você chegar na adolescência e escolher sua profissão para o resto da vida com 17 anos de idade no vestibular. Sim. Isso eu acho cruel. Então, se você... Para mim, graças a Deus, eu sou privilegiado de ter tido desenho na minha vida sempre como um companheiro. Então, eu não tive muita dúvida, né? Balancei um pouquinho pelo jornalismo, como eu te disse, talvez fosse um caminho mais curto para trabalhar com automobilismo, né? Para cobrir o automobilismo. E é isso, é identificar o que você gosta de verdade, o que você ama, e não ter vergonha. Hoje, com rede social, né? Na minha época não tinha, mas, poxa, hoje participa de concurso, entendeu? Não fica com aquela mentalidade, imagina que eu vou ganhar. Eu pensei assim também e ganhei, né? O concurso do Bruno eu fiz assim, vamos fazer, né? Então, eu participei de 4 concursos, ganhei 4 concursos, fazendo com amor, né? 2 concursos de capacete e 2 de pintura de aeronave, de simulador. Então, é fazer com amor, entendeu? Fazer com entrega de alma. Se você fizer isso, você chega onde você quer. Vai por mim, o amor é a grande ponte do universo para nos levar até nossos sonhos. Isso aí, para mim, é o básico. Então, acho que a dica, para resumir tudo que eu estou falando, não se censure. Acredita no que o teu coração está dizendo, não ouça as críticas, ouça as construtivas. Não ouça quem diga que você não pode fazer. Porque me disseram também isso. Sensacional, sensacional. E, cara, só queria mesmo te agradecer aí por esse tempo aí que você disponibilizou aqui para a gente, para bater esse papo sensacional demais. Então, muito obrigado. Volte sempre, né, que você quiser, que com o maior prazer. a gente bater um papo aqui de novo mais sobre Fórmula 1, sobre a vida, sobre Top Gun, sobre rock and roll alemão. A gente isso aí, meu. a gente sempre, o espaço está sempre aberto. E para encerrar mesmo, onde é que o pessoal te encontra? Né? Divulga suas redes sociais aí, por gentileza. Legal, claro. Bom, no Facebook tem o Raí Caldato, meu perfil pessoal, e tem a página da Caldato Design. E no Instagram, @Caldato Design, tudo junto, minúsculo. Legal. Então, pessoal, sigam lá o Raí também. E é isso aí. Queria agradecer, Raí, mais uma vez. E também a todos vocês que estão nos assistindo. Semana que vem tem mais entrevista. Grande abraço. Até o próximo. E tchau.